Está no ar. Futebol Resenha. A hora mais importante do esporte. A resenha vai começar. A emoção do torcedor. As opiniões fortes. Os debates. Os destaques do futebol amador e profissional. Convidados. Entrevistas. Resenhas. Resultados. Contratações e coberturas. É aqui com a equipe Futebol Resenha. Vai começar a melhor resenha do Brasil com a equipe do Futebol Resenha. Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pela nossa página. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Estamos de volta com a melhor resenha do Brasil. Ficamos aí parados, esperando uma roupagem nova aqui do estúdio, para tudo voltar ao normal. Daqui uns dias, esses caras que estão na tela, vai sentar aqui. Aí nós vamos quebrar essa mesa aqui, que a resenha tem que acontecer. Futebol sem resenha não existe. Esquece, galera. Tem que ter resenha. Sadia, mas tem que ter. Muito obrigado a todos que estão aí no canal do YouTube, pelo Facebook, pela nossa página. Estamos aguardando aqui a entrada aqui dos nossos amigos Jotinha, a voz da Varsa, e também do Ronei Miranda, que faz parte aí da imprensa esportiva que toca o futebol amador em Goiás. Eu nunca vi isso. Só em Goiás que acontece esse tipo de coisa. E nós vamos soltar os nossos destaques inicial de hoje. Marivaldo Martins, você vai falar em nome de Panda Pet Shop. Daqui a pouquinho o seu destaque inicial. É isso aí, Marivaldo Martins, o seu destaque inicial, meu amigo. Boa noite, Daniel Júnior. Boa noite, Valdivino Bezerra, Ronei Miranda. Boa noite, a fera, a lenda, Sander Soares, esse cara que realmente profissionalizou a várzea, o futebol de várzea de Goiás. Olha, para mim é uma felicidade muito grande voltar a participar dessa ótima programação. E o meu destaque inicial vai ficar por conta dos 77 anos da equipe do Anápolis, jogou semifinal do Campeonato Goiano, aonde eu posso apresentar aqui esse jaleco aqui, que foi concedido a mim pelo Ângelo Luiz de Souza, auxiliar técnico lá do Luiz Carlos Vinck no Anápolis. Então, meu destaque inicial vai para os 77 anos do Anápolis. Daniel Júnior. Ô, Marivaldo, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo em mais uma resenha. E aqui, Valdivino Bezerra, lá do Bezerra Esportes. Alô, Velinópolis. Alô, região aí de toda Tabela, Canicus, Goiânia. Vai descendo para baixo até chegar lá na Barra do Garça. Valdivino Bezerra, meu amigo. Seja bem-vindo. Seu destaque inicial, Valdivino. Boa noite, Daniel. Boa noite aí, grande Marivaldo. Meu amigo Ronei, meu parceiro aí de todos os tempos, né? E como disse aí ao Marivaldo, né, a lenda aí, Sander Soares, que esse dia está passando por umas turbulações que a gente sabe, não é fácil. Boa noite a todo mundo. Estamos aí. Meu destaque é para a Copa Constru Mais, que está pegando fogo. Pode vir, está pegando fogo e nós vamos jogar um pouquinho de gasolina. Porque eu quero ver o que o Sander está preparando aí. Ele vai ter que responder umas perguntinhas aqui boas hoje, Sander Soares. Alô, meu amigo Ronei Miranda. Ronei, já libera seu microfone. Libera seu microfone que tá travado. Libera ele, Ronei. Isso, Ronei, é a primeira vez que ele está participando do programa. Ele já tá. Isso, meu amigo. Ronei, muito obrigado por atender o nosso convite. Participa com a gente das transmissões aí. Muito obrigado. Tá até com o uniforme aí da equipe do Futebol Resenha, viu, ainda, Marivaldo? Seja bem-vindo, Ronei. O seu destaque inicial dessa resenha hoje, que eu vou te falar do seu negócio, viu? Tem uns negócios aí, uns confrontos bem custosos aí, ô Ronei. Sem dúvida. Boa noite, Daniel, Marivaldo, Bezerra, grande Sander Soares.
Boa noite ao pessoal do Grupo Resenha, que está lá acompanhando a gente, ligadinho. O destaque não poderia deixar de ser, com certeza, a Copa Constru Mais e os confrontos que tá por vir aí para a próxima fase da Copa Constru Mais. Agorinha a gente vai trazer na íntegra aí todos os confrontos. É isso aí, Ronei. Muito obrigado, meu irmão. E aqui agora para falar com a gente, está presente aqui o presidente organizador, o delegado, o que manda. Ele não quer nem saber. Quem manda aqui sou eu. É Sandro Soares. É o cara que manda. Não, quem vai mandar nesse negócio agora é eu. Mas eu vou te falar, viu, Sandro? Não é fácil organizar campeonato, Sandro Soares. Você, Fabiano Tiru, Alexandre, Márcio, deixa eu ver quem é os outros aqui, que eu lembrei aqui. Copa Fog, Rodolfo, Adir. Meu Deus do céu. Organizar campeonato não é brinquedo. Alô, Sandro Soares, seu destaque inicial com essa camisa maravilhosa do Palmeiras aí. Seja bem-vindo mais um programa Futebol Resenha, Sandro. Boa noite, Daniel. Boa noite ao meu amigo Ronei Miranda, Valdivino Bezerra, que já tive a honra de trabalhar junto, Marivaldo Martins, o expoente aí da nossa comunicação goiana, e a você também, meu caro Daniel Júnior, um dos melhores narradores aí da atualidade, e em pouco tempo vai se tornar aí um dos grandes aqui do nosso estado. Eu te falo isso desde quando eu vi você começando. O meu destaque vai para a Copa Constru Mais, cara, não tem jeito não. Vai para toda essa problemática aí na questão de regulamento, dessas coisas aí, e claro, né, o mais importante, que são os jogos, o bicho vai pegar a partir de semana que vem. É verdade, o bicho tá pegando, não é brinquedo. Eu quero já mandar uma boa noite aqui pra galera todinha lá do grupo da resenha da Copa Amigos, da resenha da Prova Brasil, da resenha da Copa Constru Mais, lá do Fabiano Tiu, da W9. Muito obrigado vocês pela audiência de vocês. O Sandro vai explicar algumas coisas agora, porque chegou os mata-mata. Então agora, pessoal, é jogo de ida e volta. Nós queremos saber do Sandro onde é que vai ser os jogos, como é que é esse negócio da distância. E toma cuidado, pessoal. Na hora de alugar a van aí, eu já vi falar que se atrasar, tem o tal do WO aí. Sandro, começa. Eu já vou contar logo essa aqui já, porque já não tem como. Sandro, hoje eu vejo lá que deu Manicuns e Caldas Novas. Distância já dá o quê? Dá mais de 200 quilômetros. É uma logística complicada para a equipe do Anicuns ir, mas também vai ser complicado para o Caldas Novas ir para Anicuns. É jogo de ida e volta. Então, se fica ruim para um, vai ficar para o outro. Não tem como. Começou, agora é a hora que separa os homens dos meninos, Sandro. Essa é a grande realidade. E talvez seja mais um paradigma, né, que a Copa Constru Mais vai quebrar, porque o pessoal tem muito medo, né, nessa questão da distância, na questão da logística, né? Mas eu acredito, né, que vai ter um intercâmbio entre os próprios clubes, entre os próprios staffs, né, para que o Caldas Novas, né, acolha muito bem a equipe de Anicuns lá em Caldas Novas e também para que a equipe de Anicuns retribua isso no jogo da volta, porque a Anicuense decide em casa. Então, acredito que vai sim. Isso é uma coisa bacana do futebol amador, haver essa troca de informações, essa troca de ajuda também, né, para que os dois times possam chegar e realizar um grande espetáculo. Eu falei hoje com o presidente da Anicuense, falei, olha, presidente, nós estamos chegando num nível, estamos chegando num patamar, né, que as competições amadoras hoje, elas são semiprofissionais, isso todos nós aqui concordamos, eu já ouvi vocês falando isso também em alguns programas. E uma parte dessa profissionalização, claro, é a logística, é a questão da logística, a questão do deslocamento. É um jogo muito complicado para a Anicuense, né, são 250 quilômetros, para ser exato, de Anicuns até a cidade de Caldas Novas. Então, a questão da logística é um fator complicador aí. E o que vai ter que acontecer? Porque você não pode, por exemplo, não vai dar tempo, só citar um exemplo aqui, isso porque eu já conversei com o presidente da Anicuense, não vai dar tempo, por exemplo, de você almoçar meio-dia e sair para o jogo, você não chega a tempo. Não. Você não consegue chegar a tempo. Ou seja, vão ter que sair 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, né? Então, vai ter que ter
um acordo entre essas duas equipes, por exemplo, para que a equipe do Caldas Novas forneça o almoço para a Aniquense lá. Olha o tanto que isso vai ser bacana, cara. Isso vai ser muito legal, né? Porque a gente vê o Caldas Novas fornecendo isso lá, depois a gente vai com certeza ver a Aniquense retribuindo isso aqui. Então é mais um paradigma que a gente quebra aí nessa questão da distância. Vai ser difícil para os dois, né? E dentro de campo também, para você levar aí uma caravana, por exemplo, da Aniquense lá em Caldas Novas, uma caravana aí de 35 pessoas para 250 quilômetros para frente, não vai ser fácil não. Assim como não vai ser fácil também quando for ter o jogo da volta lá no estádio Ari Filho. Mas eu acredito que eles vão sim, o Daniel e amigos aqui da mesa, né, vencer esses obstáculos e vão realizar um grande espetáculo. E acho que estarei em Caldas Novas, hein, porque esse jogo vai ser muito legal. Caldas Novas é uma cidade espetacular e eu quero conhecer mais essa parte aí da família do futebol amador. Show de bola. Conheço o campo lá. Fui lá numa excursão. Sander, desculpa, Daniel. Um torneiozinho lá, um campeonato lá, nós ganhamos lá em Caldas Novas, lá no estádio, onde é que o Aniquense vai jogar. Ronei Miranda, vai ter alguma dificuldade a equipe do Anicuns para ir para Caldas Novas? Não, só acrescentando. Oi? Não, isso aí vai ter que tirar de letra, né? Só acrescentando a tudo isso que o Sander apresentou aí, acrescentando que obrigatoriamente tem que ser no domingo o jogo, né, sim. Sander? Devido à distância, né? Existe uma cláusula no regulamento que passou de 150 quilômetros, Sander? São 120 quilômetros, mas eu tô achando que vai ter um acordo entre essas duas equipes para que eles façam os 2 jogos no sábado, viu? Sabe por quê? Porque, por exemplo, o jogo acaba lá em Caldas Novas, 6 horas da tarde, um exemplo. Até o pessoal ir lá no vestiário, né, trocar a roupa, aquela resenha básica que tem que ter, time que não bebe não chega, isso não mudou. O que vai acontecer? Eles vão sair de lá 8, 8h30, vão chegar em casa 1h da manhã. Entendeu? Então, acho que... E aí, o pessoal tem que trabalhar na segunda. Isso, esse detalhe. O pessoal tem que trabalhar na segunda. Então, acredito que vai haver uma organização entre as duas diretorias para que os 2 jogos aconteçam no sábado às 16 horas. Ronei Miranda, a dificuldade do Anicuns e do Caldas Novas vai ser somente a distância ou você acha que esses 2 elencos aí, Ronei, vai fazer um jogo parelho ou tem um favorito aí nessa conversa aí? Não, a realidade essa questão da distância aí vai ter que se adaptar à logística lá, aí para resolver, né? Quanto a questão de favoritismo aí, a Anicuns sempre entra no campeonato como favorito, é o atual campeão, né? Não conheço, acompanhei alguns jogos da equipe do Caldas Novas, é uma equipe interessante, tem bons jogadores, no entanto, a Anicuns sempre entra nos campeonatos como franco favorito e nessa edição não é diferente. O Daniel, Marivaldo, o pessoal todo, tendo em vista, a gente nota o elenco que a Anicuns tem, né? Ou seja, um elenco qualificadíssimo, um elenco muito forte, com certeza a Anicuns entra favorito, mas futebol é lá dentro das 4 linhas, né? Vamos ver o que acontece lá dentro das 4 linhas, pois a gente sabe também que o Caldas Novas tem uma equipe qualificada e com certeza vai impor dificuldades para essa equipe do Anicuns também, viu, Daniel? É isso aí, Ronei. Ô, Bezerra, deixa eu trazer uma pergunta para você desse jogo também, meu irmão. A gente vê que essa dificuldade de logística vai ser igual. Vai ter com certeza, igual o Sander falou, se as equipes fizer um acordo e mandar esse jogo no sábado, top de linha. É bom para os dois, porque no domingo vai chegar de madrugada e tal. Mas Valdivino, a Anicuns está defendendo o título. Pode ser bicampeão da Copa da Constru Mais? O Anicuense só tem um título, não é isso, Sander? Isso. Você acha que o Anicuns chega aí, Valdivino, para defender esse título, para brigar aí pelo bicampeonato? Ô, Daniel e amigos, eu acho que sim. Eu acompanhei apenas o jogo da Associação Atlética Anicuense no último final de semana, que foi a vitória sobre o Las Vegas, né? Inclusive o centroavante Sander tá aí, né? Foi por 7-1. Mas assim, a gente sabe que o time lá é forte. Nesse jogo, muitos desfalques, né? Porque era jogo praticamente já só para cumprir tabela, né? Então, aí eu não conheço a fundo a equipe da Associação Atlética Anicuense vendo jogar, mas a gente conhece por nome, porque todos os jogadores eu já sei quem é.
E eu imagino sim que a Associação Atlética Nicuense é favorita para passar para a próxima. Não vi o Caldas jogar, mas pelos resultados que a gente vê na primeira fase, eu vejo um favoritismo aí para a Associação Atlética Nicuense. Agora a questão da logística, como estava falando, vamos voltar lá atrás na Copa Constru Mais. Na Copa Flávio, eu era presidente do Avelinópolis, disputei 3 Copas, como o Sandro falou. Esse jogo, se você for almoçar na sua cidade para ir, não dá tempo. Não. O mais certo seria a Nicuns sair na sexta, se o jogo for no sábado, posar para no outro dia estar tranquilo. Isso aí vai da conversa. A mesma logística que a Nicuns facilitar, que a Caldas fazer para a Nicuns pode fazer para o Caldas. É como as escolinhas vêm para Avelinópolis, a prefeitura arruma o colégio, o pessoal vem, fica lá e tal. Mas aí já é diferente. O Caldas poderia, né, tá aí levando o Nicuns na sexta-feira, organiza para dormir tranquilo, o dia que vem aqui é a mesma forma. Eu acho que só falta isso, né? Eu acho que falta um pouco às vezes de conversa, mas provavelmente deve sair de manhã, almoça em Caldas ou em Morrinhos e faz o jogo no sábado à tarde, como o Santos está falando. É isso aí, Valdivino. É interessante esse negócio de posar lá em Caldas. O Vera Massa já posou lá, nós ficamos 3 dias lá no torneio e fomos campeão. O Marivaldo Martins, meu amigo, você que acompanha bem a Copa Constru Mais, a Nicuns vai defender o título já nas oitavas de finais com a equipe do Caldas Novas, Marivaldo. Além desse problema de logística, dormir, de almoçar, né? Se a nossa equipe fosse lá fazer essa transmissão, o tal do gordo, ele tem que chegar mais cedo, ele tem que comer, senão ele fica mal-humorado. Eu sou desse jeito. Se eu for fazer, se eu não comer, eu não dou conta, gente. Não dá. O Marivaldo fica numa dor de cabeça danada. Ele não dá certo. Marivaldo, mas e aí, meu irmão? O Nicuns vai defender o título em Caldas Novas. Hoje nós vimos a equipe do Caldas Novas num jogo com o Nenevec, perdeu no placar de 3-1, estava 3-0, se eu não me engano, e teve um lance lá com a equipe do Caldas Novas, fora que mudou os confrontos tudo. Um gol do Caldas Novas mudou tudo, Marivaldo. O que você está achando desse confronto aí, meu irmão? Olha, Daniel Júnior, para mim é uma honra falar sobre, principalmente esse confronto, aqui na presença aqui do Sandro Soares, que está participando junto com a gente, porque ele é o grande organizador da Copa Constru Mais, é um cara que nem quer méritos, mas tem. O mérito é dele, a verdade é essa. A equipe da Associação Atlética Nicuense, a qual a gente acompanhou de perto, inclusive tive a honra de trabalhar com o Ronei Miranda, lá em Nicuns, ela não só vai defender o título, como, na minha opinião, ela é favorita a ficar com essa vaga. Essa é a minha opinião, isolada. Entendeu? Porque a única coisa... Não vai em cima do muro, não, né, mãe? Em relação a esse jogo, a equipe da Associação Atlética Nicuense, eu só tenho um pequeno receio com o esquema tático, porque muitos falaram em 4-4-2, eu vi o time jogar com um esquema parecido lá com 4-3-3. Por quê? Porque um jogador que eles falaram que era de meio campo, ele ia muito para o ataque e ele não voltava para compor. Se ele não volta para compor, a equipe da Associação Atlética Nicuense, ela perde um cara no meio, entendeu? Então, se perde um cara no meio, então eu entendo que, por mais que tenha esse receio em relação só ao esquema tático, eu entendo que a Associação Atlética Nicuense vai defender o título, vai ficar com essa vaga. Apesar de que também, Sander e todos que estão aqui nesse momento, nesse grande bate-papo aqui, viu que o Júnior Paraíba, ultimamente, ele tem ficado muito isolado. Então, eu entendo que, provavelmente, o treinador deve fazer algumas mexidas para que a bola chegue mais. Um outro problema que eu vejo, apesar do favoritismo do time do Nicuns, Associação Atlética Nicuense, para mim, meu ponto de vista, está na lateral esquerda. Então, eu acho que com a volta do Ebinha, as coisas devem dar uma grande melhorada. Eu falo que está na lateral esquerda porque eu acompanhei de perto o Gustavo Brito, né, o Gustavinho, um ótimo jogador. Porém, a maioria dos gols que a Associação Atlética Nicuense anda tomando é do lado do Gustavinho. Então, alguma coisa precisa ser feita para que evite esse problema do time de Nicuense. E a galera já mandou uns recados aqui. O Caralho falou, já estou ok. O Wellington Vilmar, o Pebinho aqui do Veracruz, já está aguardando. O Otaniel, boa noite. Esses nomes não dá para conversar, né, Otaniel? Já colocou aqui, boa noite. Hard, Orange. Eita, pô, que é isso? Júnior Alves, bora. O Wellington, bora. Elane Soares, obrigado. Caleb, Augusto Jean, tá atrasado, pô. Augustão,
tudo novo para poder arrumar aqui, foi em correria. Grande abraço ao Augusto lá do Grêmio Boa Vista. Ei, Sander, não assusta se esse Grêmio Boa Vista e um tal de Fúria chega aí na Copa. Bate, Sander, queremos uma vaga. 2 times fortíssimos que vai chegar aqui. O Augusto, boa noite. O Jonathan Nascimento. Brigadão, Jonathan. Goiânia Desentupidora, patrocinadora aqui da nossa equipe, do canal do Futebol Resenha. Aqui com a gente, Maxwell Maia. Boa noite. Essa bancada só tá fera demais. Quem conhece o Maxwell? Falou de lateral esquerdo, chegou um lateral direito aí. Mais ou menos. É mais ou menos ele é mais ou menos. É o lateral do Araçu. Jogador do Porto. Aqui, boa noite. Estamos ligados. Obrigado, o senhor vai fazer parte dessa bancada aqui semana que vem, senhor. Se prepare. Luziene, boa noite, meu amor. Valdivino Bezerra. E a todos, obrigado, Luziene. O Chuck Norris aqui, é o meu amigo aqui do Veracruz, aqui, o Fofó. O Vila venceu, mas não convenceu. Com esse time, não chega em lugar nenhum. Calma, Fofó, calma. Começou o ano. Calma, vai dar certo. Maxwell, próximo final de semana de decisões. Para todo lado, Maxwell. A Prova Brasil, Copa Amigos, W9 e Copa Construmais. Não vai ter equipe para transmitir esse tanto de jogo, Sandro. Eu quero ver. Você foi inventar isso aí? Olha o que deu. Agora todo mundo cai, não tem, Sandro. Não tem. Entendeu? Ô, Daniel. Roberta Maciel. Boa noite a todos. Obrigado, Roberta. É parente seu, Valdivino? Roberta Maciel? Minha filha tá aqui, tá assistindo. Eu lembrei aqui o nome dela agora. Augusto Divino de Freitas. O famoso Lambada, que jogou no Goiânia Esporte Clube. Foi profissional lá, meu professor. Tive a honra de ser treinado por ele. Um dos melhores, diga-se de passagem. Se algum time da Copa Construmais quiser gastar um dinheiro, contratar um treinador, eu indico esse aqui, ó. Augusto Divino. Esse conhece de bola. Mas é o seguinte, ele na beira do campo, ele não tem conversa, não. Ele não manda recado pra ninguém, não. Obrigado, professor. Carlson Lemes, faz parte da equipe. Tá junto com nós. O Jarbas Castro. Manda um salve aí, Daniel. Jarbas, obrigado. Paulo Vieira, boa noite, galera. O Carlson, boa noite. Ramon, boa noite, Ronei. O Jarbas, Sander, não manda em nada, Daniel. É o Serginho. Quem manda? Não tem jeito, não, Sander. Essa não tem jeito. Quem manda é o Serginho. É o Serginho. O Serginho fazendo falta no grupo. Deixa eu ver aqui. Paulo Vieira, tamo junto aqui. Estreante, Zé Boleto estreante na Copa Amigos. Tá firme lá e já tá nas oitavas. Fabiano Vitória, boa noite a todos. Feras, obrigado, Fabiano. Fabiano Tiu, brigadão, Fabiano. Você é o cara diferenciado. Obrigado, viu, Fabiano? Leonardo Camilo, o L9 tá na área, Marivaldo. Seu centroavante. Léo Antigol. O Augusto falou aqui, o Júnior Alves. Boa noite a todos. Rodrigão, meu amigo, o Rodrigão 84. Boa noite, senhores. Grande abraço. Brigadão, Rodrigão. Carlos Braz Aparecido. Maravilha. Se o jogo for no sábado, estarei lá com certeza para ver esse jogo. Seu Carlos, vai lá ver a equipe do Anicuns lá, que você não vai arrepender, não. Hoje eu vi a equipe do Caldas Novas jogar com o Nenevec e conheço a equipe do Anicuns. Prepara-me. E a Anicuns contratou lá. O Marcos Paulo está de volta na defesa, que foi campeão da Copa Construmais. Vai ser brinquedo não, hein, Caldas Novas? Famoso bumbum granada. Ô, Daniel. Opa, desculpa. Só para... Talvez nós vamos passar para outro assunto aí. O Marivaldo levantou um fato interessante. Eu gostaria de trazer uma estatística também. A equipe do Anicuns, até então, eu não acompanhei nesse último jogo quem fez os gols da equipe do Anicuns. Mas até então, os gols, me parece que... Todo mundo, né? Mas até então, Sander, os atacantes da equipe do Anicuns ainda não havia marcado, viu, na competição. Foram gols de meio de campo e tal... A Anicuns tentou trazer o Assuélio, acabou dando problema. Então, é um dos problemas também, talvez, da equipe do Anicuns, seria o seu trio de ataque aí, ou a dupla de ataque. Mas a gente salienta ainda que o meio de campo vem fazendo a parte aí. E o Marcelinho, o Renatinho, por exemplo, é artilheiro com 6 gols. Mas esse detalhe é interessante, é bom a gente levantar também, né? O problema do Anicuns é que ele tem muito. O problema do Anicuns é porque ele tem muito 10 na equipe e eles estão ajeitando para poder jogar, né, o Ronei? E os atacantes, o Paraíba ainda não mostrou o que veio fazer no campeonato esse ano, e também o próprio Germán também parece que não está bem na competição. E aí o que está acontecendo? Tá jogando vários atletas de meio de campo no ataque. Acho que é isso que está dando
problema do Anicuns. E o William Alves tá mandando um abraço aqui lá pro pessoal de Trindade. Esse Lima aí eu não conheço não, viu, William? Esse aí eu não conheço não. Um abraço lá do Veracruz, da Jane, da Thalia. Um grande abraço para vocês, e pessoal, obrigado pela audiência. Sidney Amaro, grande Daniel, muito bom aí o programa. Obrigadão, Sidney. Manda um abraço pro pessoal lá de Catalão, da equipe Iroca. Será que é isso? Deve ser. Ramon de Souza Oliveira, boa noite. Ana Glaucia Cardoso, boa noite. Obrigado, Glaucia. Ana, Marcos Pimenta, só fera. Obrigadão, Marcão. Cláudio Alves, grande professor Cláudio Alves. Boa noite, Daniel. Demorou, mas agora voltou com tudo, hein? Que bancada é essa? Ô, professor Cláudio, obrigado. O Michael Lennon aqui. Boa noite, moçada. Obrigado, Michael. Boa noite, amigos. Daniel, Michael aqui também. Excelente resenha. Obrigadão. Opa, Daniel. Júnior, assim que precisar das artes, acho que aquele dia você salvou como JK Design. Obrigadão, Caleb, vizinho do estúdio nosso aqui. Muito obrigado. Deixa eu voltar o Sandro aqui pra galera. O Sandro tá de volta. O Ronei também tá dando uma ajudada lá na internet. O Elaine Soares está aqui falando aqui. Boa noite, senhores. Parabéns, estúdio nota 11. Obrigadão, Elaine. Vai estar o Elaine também, que é comentarista nosso aqui. É muito bom. A dona Dáquila Guimarães. Boa noite a todos. Debatedores, Sandro. Só espero que o Adelante não fica pelo caminho. Um abraço, Ronei. César Batista, meu amigo César Batista, lá do Quiabiúmas. Só que agora não é Quiabiúmas mais, é Quiabaraçu. Qual que é, Marivaldo? Você que é parceiro, amigo aí do César Batista, que conhece ele. O quiabo dele agora é qual que é agora, Marivaldo? Olha, é uma situação até complicada, Daniel Júnior, Sandra, todos aqui, porque era Quiabaraçu, era Quiabiúmas, mas o que me chama a atenção nesse time do César Batista é que eu ia levantar esse assunto até com o Sander, porque a defesa do Anicuense, como a gente estava falando, é o Marcão e o João Neto Formiga. Com a chegada do Marcos Paulo, que é zagueiro lá do Quiabo, essa pergunta é para o Santos. Quem sai daquele time, Santos, do Anicuense? O Marcão ou o Formiga? Porque o Marcos Paulo faz dupla com o Marcão lá no time do César. Bom, nós estamos falando de um nível muito alto de jogador em relação a futebol amador. Você está falando de três caras que seriam titulares em praticamente qualquer time aí da competição. O Marcão é um monstro de jogador, né? Parece que ele adivinha onde a bola vai cair. É impressionante. Eu conversei com alguns jogadores que jogaram com ele, né? Disseram que ele tem uma liderança muito grande quando ele está jogando ali na defesa. O Formiga, né, que é o João Neto, lá de Minas, ele é mais novo, ele é mais explosão, ele é mais rápido, apesar de ter técnica para jogar. E o Marcos Paulo, para mim, é o craque da zaga. Para mim, hoje, né, eu inclusive falei isso numa live agora há pouco no Instagram da Constru Mais, eu não peço segredo, né? Para mim, o melhor jogador, o melhor zagueiro do futebol amador atual se chama Marcos Paulo. Então, minha opinião, por causa de característica e não questão de qualidade, jogaria com Marcos Paulo e com o João Neto Formiga. Eu jogaria com o Marcos Paulo e com o João Neto Formiga pelas características, mas eu acredito que vai sobrar para o João. Eu acredito que vai sobrar para o Formiga por ele ser mais novo. Por ele ser mais novo, o Marcão é um dos símbolos da equipe, joga lá tem 100 anos, essa é a verdade. Eu acredito que sobra para o Formiga. Não faria isso, né? Porque gosto daquela zaga que tem um jogador que pega, né? E um jogador que tem mais qualidade para sair jogando. O Marcos Paulo, na minha opinião, tem mais qualidade, e o João Neto Formiga poderia esse cara para esticar, para correr realmente atrás dos atacantes. Então eu jogaria com o João Neto Formiga e com o Marcão e com o Marcos Paulo, mas acredito que o Celso Biblos, ele é mais conservador, deve ir com o Marcos Paulo e Marcão para jogar contra o Caldas Novas. Eu só sei que é o problema que o treinador lá vai ter. Eu não quero ser ele, não. Eu não quero vir aqui falar que ele errou. Você errou, você escalou o fulano. Você devia ter colocado o fulano. E não é só na zaga, não, hein? E não é só na zaga. E não é só na zaga que ele vai errar, não. Aí, a bola tem que chegar para finalizar. O Júnior tem que finalizar. Se ele vai voltar lá no meio do campo, o Júnior Paraíba não vai fazer gol. O Júnior Paraíba tem que jogar lá dentro. E o Clito de um lado. Como é que é o nome daquele? Tem o outro, o Renatinho do outro. É o Renatinho, né? É isso mesmo? Falei certo? Que fez o gol de Renatinho. O Clito do outro. E o Júnior Paraíba para fazer os gols, gente. Ele não pode voltar lá no meio do campo igual ele tá voltando, não. É o homem. E o Tininha, que é
Ô, Daniel Júnior, o Tininho, que é um dos melhores jogadores da Construmais, joga na onde? Não, você joga 10 pra cima e fora das pegadas, vai pegar pegada. Você não tem que jogar. Tininha, Clinton, Renatinho, Júnior Paraíba, olha o nível de jogador que nós estamos falando. Você joga qualquer coisa que o... Quem pegar 10 aí, você joga 10, dá 7, dá 11. E dá 9 pro Júnior Paraíba. Aí a bola chega. Vamos ver. Não tem jeito de acertar, vai errar de qualquer jeito. A não ser que ele ganhe todos os jogos. Porque se ele perder, nós vamos vir aqui na resenha e falar assim, se ele entrar com o Tininha, por exemplo, nós vamos falar assim, devia ter entrado com o Clinton. O Clinton está no melhor momento. Se ele entrar com o Clinton e o Clinton amassar, vai falar, ele é louco da cabeça, por que ele não colocou o Tininha, um dos melhores jogadores? Todo jeito ele vai tomar porrada. Todo jeito. E agora, para falar do próximo desafio aqui, Ronei Miranda, é pra cima de você, Ronei. Agora eu quero ver se você desce do muro mesmo. É Adelante Porto. Já teve aí no ano passado um ângulo de conhecimento. Vamos falar aqui do Adelante do Porto, em nome de Goiânia Desentupidora. Goiânia Desentupidora, aonde você encontra o melhor atendimento. É 24 horas por dia para atender a sua residência, a sua empresa, o seu condomínio. Fale conosco, orçamento 100% grátis. Liga agora no 3596-1863-62 99620-4143. É na Goiânia Desentupidora. Fale lá com o nosso amigo Jonathan e a melhor equipe do estado de Goiás. E a melhor resenha do Brasil é aqui no canal do Futebol Resenha. Ronei Miranda, meu amigo. Será que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, Ronei? Só que dessa vez... na verdade... No Porto, né? Mas já vai ser para a 5ª vez no mesmo lugar, Daniel. Dona Darcléia, né, que participou aí. Dona Darcléia não pode assistir esse jogo. É o 5º, não. Na verdade... Não, vamos isolar ela. Mas, na verdade, o Adelândia vem de 4 mata-mata aí que, né, não passa para frente. Mas confronto... A verdade é uma só. Os confrontos agora são equilibradíssimos, né? Confrontos dificílimos. Porto, o atual vice-campeão, foi líder do seu grupo na chave no grupo ao qual ele participou. Vice-líder ou líder? Eu acho que foi o líder, sim. Vice, foi o Nenevec o líder. Então, tem o Nenevec hoje assumiu a liderança, né? Então, a Adelândia começou com um elenco, achou que aquele elenco não estava sobressaindo, foi mexendo, foi contratando e tal... mas até então tá um time em formação ainda. Então é um confronto muito equilibrado, esse confronto com o Porto. Nesse momento eu não me arrisco a cravar quem passa para a próxima fase não, viu, Daniel? Então vamos lá, vamos ver quem vai descer. Desculpa, Daniel. Só acrescentando que os jogos já estão definidos, viu, Sander? Todos dois nos domingos. No próximo domingo aqui em Adelândia e depois, me parece que em Bonfinópolis, isso. Né? Isso aí, em Bonfinópolis. Então, pessoal, aí, ó, Adelante Porto, primeira mão, o Ronei já lançou aí. Os jogos são no domingo. Então, galera, se prepare. Logística, é longe. Adelândia também não é perto, mas também não é longe. Cuidado, que isso aí tirou 140 quilômetros. Mais equipe do campeonato. Horário. Ô, Valdivino, e o Adelândia, Valdimar, o Porto? O Porto chegou na final, peitou o Anicus, fez uma loucura, levou o jogo lá para o Anicus, 5 mil pessoas lá dentro. É doido. Põe para jogar lá em Brasília. Como é que você vai jogar lá no Arifilho? Meu Deus do céu, não dá. E o Porto chegando de novo, Valdivino. Olha, Daniel, na última edição até teve uma polêmica, porque quando perguntaram sobre as equipes, o Jairo falou que o Porto, né, o Jairo Bastos, grande amigo da gente, da Rádio Nicuns, falou que o Porto era o menos favorito e tal, e aí deu naquela, né, depois teve que pedir desculpa ao vivo, porque não conhecia a equipe do Porto, então falou asneira, né, meu amigo Jairo. Agora é o seguinte... Eu não fico em cima do muro. Entre Porto e Adelândia, eu acho que o raio não cai novamente. Para mim, a Adelândia passa. Você vai falar por último, Santos. Você não pode falar agora, não. Arivaldo, nós fizemos o jogo lá, Nicuns e Adelândia, né? Nós fizemos o jogo lá.
Ô, Ronei, eu vou mandar um recado pro seu treinador. Pelo amor de Deus, não deixa o Elitinho de fora, não. Rodriguinho. É a válvula de escape de vocês. Aqui é cara no 1 contra 1, não tem pra ninguém. Não tem. O Ninil, eu até falei na transmissão, gente, o Ninil tá aí, tá 100 jogos. Todo time precisa de um cara bom no choque, no 1 contra 1. Cara que quebra uma linha de marcação para deixar o colega na cara do gol. Marivaldo, e aí? Adelante e Porto, Marivaldo. E lembrando, o Porto não tem o Clinton. Olha, Daniel, eu não vi, eu não acompanhei a equipe do Porto. A equipe do Porto, eu conheço alguns jogadores que jogam lá, como é o caso do lateral Maxwell, do Murilim, que também joga no Palmeirinhas, e do Wakeman, é um jogador daqui de Teresópolis, né, que joga na equipe do Porto. Em relação a esse confronto, eu entendo, como eu vi a equipe do Adelândia jogar, e também acompanhei outras transmissões da equipe do Adelândia, o Adelândia tem um certo favoritismo. Eu acredito que o Adelândia passa pela equipe do Porto, principalmente porque nos jogos que eu acompanhei, a gente viu uma Adelândia diferente, a gente viu uma Adelândia com meio campo ali, que tinha um Dogão, que tinha um Ganso, por exemplo, que tinha o Elitim, ou seja, que fez a coisa acontecer, tem um jogador de frente lá muito bom, entendeu? Um camisa 9. Então, eu entendo que o Adelândia fica nessa... Rodrigo, é o Rodrigo Altino? Rodrigo Altino? Não, Rodrigão. Rodrigo, né? É o Rodrigão. Rodrigão. Você, Lá de Araguaiânia. você que conhece todos. O Sandro é bom que ele conhece todos. Ele sabe. Sandro, esses dois times, o Porto e o Adelândia, contratou alguém daqueles atletas que poderia ser contratado lá do Mirandópolis? O Adelândia, sim, contratou o Filipinho, né, que na minha opinião não, os números mostravam que vinha sendo o melhor jogador do Mirandópolis no campeonato. Ele era o artilheiro da equipe, era o cara que estava carregando o time nas costas lá, apesar de ter muitos bons nomes lá, o time do Mirandópolis era uma seleção. Cara, isso é uma pena, viu? Eu gostaria de deixar explicitado aqui ao vivo para todo mundo que é realmente uma pena para a Copa Consumais não ter um Mirandópolis nessa fase que a gente está agora, nessa fase de mata-mata. Mas, enfim, aconteceu, né? E a gente espera, né, que não aconteça novamente, porque é muito triste, tanto para quem sai, no caso Mirandópolis, quanto para a competição, que perde uma equipe desse porte aí. Uma coisa muito interessante de se dizer em relação a esse Porto e Adelândia, né? E agora eu quero também dar a minha opinião sobre a Nicuns e Caldas, em relação à parte técnica. O negócio é o seguinte, amigos aqui da bancada, o Adelândia tem um time melhor, ponto. Os jogadores são melhores, são mais conhecidos, são mais tarimbados, são mais badalados, são mais caros. Estão acostumados a jogar a competição. Estão acostumados a jogar campeonato grande, chegar em decisão. Não tem que passar manteiga no bigode do gato. Com todo respeito aos jogadores do Porto, os jogadores do Adelândia são muito mais caros, muito mais badalados. Porém, minha opinião, o time do Porto é mais organizado. O time do Porto tem um esquema que eles jogam. O jogador entra dentro de campo sabendo o que tem que fazer. Se vai jogar no 4-3-3, se vai jogar no 4-4-2, isso é conversado durante a semana. Os caras chegam dentro de campo e sabem o que tem que fazer. O Adelândia não tem 11. O Adelândia não tem 11. Você não sabe se vai jogar o Lucas Campos, você não sabe se vai jogar o Elitim, que você citou, você não sabe se vai ser o Crisley na meiuca, você não sabe se pelas pontas vai ter o Kennedy e o Filipinho, ou vocês vão levar o Merson agora. Então não está organizado o Adelândia, não chega pronto para esse mata-mata. Você acha que o time não está definido, né? Não, eles não têm um a 11 ainda. Não é igual a Nicuense, por exemplo, que você sabe, se você quiser escalar de 1 a 11, você escala. Entendeu? Começa com o Ricardo e termina no Renatinho. Todo mundo sabe o time do Nicuense que vai jogar. Lógico, tem as dúvidas lá, vai Clinton, vai o Tininha, mas são jogadores que se equivalem, mesma posição ali, praticamente a mesma qualidade. O Adelândia não, o Adelândia, na minha opinião, está um pouco mais desorganizado em relação a isso. Então, esse choque aí entre Adelândia e Porto é o duelo de um time melhor, o Adelândia tem jogadores melhores, contra um time mais organizado.
Então agora a gente vai ver se realmente a organização pode superar a questão da qualidade técnica. A qualidade do Adelante é muito superior, isso aí você não tem dúvidas. Como destaque nessa equipe do Porto, que é menos conhecida, você coloca aí Isaac Garretti, que foi seleção da competição passada, Valdivino viu jogando, acho que o Ronei também teve esse desprazer, porque eles eliminou eles lá. O Pablo, o Léo Guerreiro, que joga de volante. Pablo lá. Soares é um craque de bola, Maxwell é um dos melhores laterais da competição, e ninguém fala dele. Volante lá, o Léo Moreninho. Léo, um baita do volante, Isaac Portilho, esse tal de loirinho é o capeta. Essa é a verdade. Ele é o capeta. Zagueirão Túlio tá lá ainda? Tá lá. Túlio, a zaga é Túlio e Ítalo. A zaga é a da Construmais passada. Fizeram uma baita Copa Construmais, né? E aí tem muita gente que menospreza o Porto, galera, porque é o seguinte, o Porto tomou de 6 na final de Construmais. Tomou de 6. Só que o negócio é o seguinte, eu narrei esse jogo e tá no nosso YouTube, lá na Construmais Esporte. Assiste aquela final, os 15 primeiros minutos de jogo, que vocês vão entender o que eu tô falando. Só dava o Porto. Você comentou esse jogo comigo, né, Valdivino? Foi, só dava o Porto. O Porto não é essa mosca morta que estão pensando. Claro, perdeu vários jogadores, porque os caras se destacaram. Os times que têm mais condições financeiras vieram buscar os caras. No exemplo, o Clinton, né, que era praticamente o craque do time. O Clinton do Paraíba, que fez chover lá. Exatamente. Então, tem vários jogadores que saíram. Mas é um time muito organizado. O Porto tem um projeto muito bacana lá com o nosso amigo Claudio Henrique, né? Pode ter certeza que vai ser um grande duelo. Só que eu não vou ficar em cima do muro, não, viu? Eu vou ficar em cima do muro, não. Para mim, o Adelândia é favorito para passar aí nesse confronto aí contra o Porto, porque tem jogadores melhores, jogadores com mais capacidade de decisão. Se o Ganso não tiver de calça jeans molhada, é um baita jogador. Eu vi ele jogando, eu lembro dele jogando na Universo. O cara voava. Ele foi na Nicuense, mas uma preguiça, uma tiriça, que eu vou falar para você, viu? Eu falei isso pro Léo, o Leonardo de Adelante. Falei, eu não contrataria, não. Contrataria o Ganso na Universo. Esse que jogou na Nicuense, de jeito nenhum. E foi para Messianópolis lá também, parece que não engrenou. Eu não contrataria, não. Tem que largar tem que tirar a zica, tem que largar de tiriça. Calça de molhada não dá, não posso mais. O Ganso é o mesmo Ganso do Fluminense, é o mesmo estilo. Tem dia que tá bem, tem dia que tá mal. É bom jogador, mas a preguiça dele. Ele teve no Araçu aí, né, o campeonato, nessa última campeonato, ele foi destaque. Ele e o Filipinho, do mesmo time. O cara é sensacional, mas é igual você tá falando. Tem dia que ele tá de calça jeans. Então, o pessoal de Adelândia já tem que bater de gato morto, só parar de bater como gato miar. Essa é a verdade. Só para complementar aqui um assunto que vocês já passaram, depois vocês voltam aqui. A Nicuense versus Caldas Novas. A Nicuense é bem favorita para passar, viu, galera? Bem favorita para passar. Esse aí dá para cravar. Eu acho que a Nicuense passa no confronto com o Caldas Novas. Não vai ser goleada, não, mas eu acho que a Nicuense vence as duas partidas. Eu estava falando em off com o Daniel aqui, que era a Nicuense, era favorito. Em off eu falei para eles dois. Falei, para mim, o Nicuense... É difícil. É favorito. É o atual campeão. A gente lembrando que o Ganso estreou contra a Nicuense e foi considerado por nós, a equipe e o pessoal da live, o melhor em campo, né? Juntamente com o Renatinho. E quanto ao que o Sander citou, é bastante interessante sim, tendo em vista que nesse último jogo, nesse fim de semana, fez 2 estreias ainda, né? Ou seja, o Marcelinho, atacante, e também o Filipinho. Inclusive o Filipinho, que veio do Mirandópolis, estreou fazendo gol. Muito bom jogador, dor de cabeça aí. Esse Marcelinho é do Real Goianira? É aquele que era do Real Goianira? É craque. Isso, jogou muito bem. Muito bom jogador. Isso é bom. Então segura, Porto, segura. Aperta aí o Porto, coloca o navio bem aí, no Porto aí mesmo, fica firme, porque o Adelândia vem, que dessa vez o raio não vai cair 5 vezes, não, né? É 2, não é 5. A dona Darclé espera que não. Aqui, ó. Dona Darclé não pode assistir o jogo, hein? Dona Darclé, o segundo jogo, se ela assistir, tem pênalti. Guarda esse nome, Império Revestimentos. Boa noite a todos. Já estava na hora de voltar ao programa. Estava fazendo foto. Obrigado, Anderson.
o Anderson é simplesmente o presidente do Fúria. 10 rodadas na Copa Amigos, 10 jogos sem perder, atual campeão, pode se tornar o segundo em 9 anos, a ser bicampeão da Copa Amigos, o Fúria. E ele me falou isso aí, eu vou falar no ar. Que ele vai falar com você, Sandro, que vai levar o Fúria para a Copa Constru Mais. Prepara, galera. Time forte, um cara que organiza o time, não tem dó de colocar o time forte para jogar. O Caleb, pessoal, vamos curtir a live. Galera, quem tiver aí, manda o like, senta o dedo aí no like, compartilha para nós divulgar total. Cláudio Alves, é só uma besteirinha do árbitro aí. Agora já temos compromisso. A segunda-feira estamos fazendo falta, Daniel. E voltou com os melhores. Tá vendo aí, né, Cláudio? E você erra lá pra você ver que eu vou botar o Soares na sua copa. Eu gosto do Soares, vai comentar você. Você erra pra você ver, Cláudio, viu? Você vai apitar aí pra você ver isso. Você vai apitar briga de galo. Você não vai apitar. Esse é o Cláudio Caio, não é? É. Amigo não, viu, Cláudio? Você é rupinha aí, meu irmão. O currículo dele é fraco, né? Só foi o melhor da Copa. Rádio Clube FM, obrigado, Cristóvão, diretor da Rádio Clube, parceiro aqui do canal do Futebol Resenha. Muito obrigado aí, viu, Cristóvão? Olha lá, ó, a uniforme lá no peito do Ronei, lá, ó. Rádio Clube de um lado e Futebol Resenha do outro. Obrigadão, Cristóvão, aqui no estúdio. Esse momento agora, o Cristóvão apresenta o programa lá. Eli Dias, parabéns pelo programa. Lindo cenário, Juninho, parabéns. Só uma dica, o áudio do Juninho está um pouco longe. Não, Eli, porque eu tô estreando o microfone de lapela aqui, tô apanhando com ele aqui, meu irmão, tô apanhando com ele. Valdemir Antônio, e aí, Daniel, o programa está muito top. Parabéns, aqui é o tio de Santa Vitória, Minas Gerais, lá do Rancho Angatu, um grande abraço ao tio lá. Ao Sidney, top o programa, Daniel. Manda um alô aí pra galera de Goianira, Giuseppe. Ô, galera de Goianira, grande abraço para vocês. O Alexandre Henrique, hashtag Vanderlei Lobo, Maxwell, isso aí. Adelante é super favorito. Tem obrigação de se classificar. Olha o jogador do Porto. Tem obrigação de se classificar. Ele é bobo. Você acha que ele é bobo? A galera entrar lá agora. O Alexandre Henrique, obrigado. Caleb, vamos compartilhar aí, rapaziada. Obrigadão, Caleb. Aqui, ó, a dona Dark. Não vou nem assistir. E muito menos comentar. Ela já viu lá, viu, Ronei? Já viu lá. Mas agora, tá ligada. Para nós mudar aqui para o próximo. Eita, rapaz. É cada jogo, viu? Que eu vou falar para vocês um negócio. Então, nós vamos falar aqui desse time aqui agora, que o cara tá fora do país, tá fora do Brasil. Para nós falar dele, tem que ser com a Prova Brasil. Alô, meus amigos, você já conhece ou ainda não? A proteção veicular é na Aprova Brasil! Proteção contra roubo, furto, colisão em todo o território nacional. A assistência técnica é 24 horas para atender você. Você nunca estará sozinho. Venha conhecer a Aprova Brasil Proteção Veicular. Ligue 629-81765938 e no Instagram, Aprova Brasil Oficial, e faça lá o seu orçamento. Venha conhecer a Prova Brasil! Meus amigos, agora nós vamos falar aqui de Americano do Brasil e Nenevec Bela Vista. Fábio Nenevec Bela Vista. Galera, eu quero falar com vocês que, Sander, eu ainda não vi o pessoal lá do Americano do Brasil jogar, mas eu já acompanhei o Nenevec já 2 vezes, fiz a transmissão, e hoje ele estreou o Lawson lá. Eu vejo aqui que a única dificuldade aqui também, nesse jogo aqui, é questão de deslocamento, né? Os dois vão estar bem longe um do outro também. Provavelmente esse jogo deve ser no domingo, né, Sandro? Ô, meu querido Daniel Júnior, eu vou falar uma coisa para você. O problema do Nenevec dessa vez aí não é só deslocamento, não, viu? Vai ter sim, vai ter sim uma dificuldade com deslocamento. É distante, eu acho que não dá a mesma distância que Caldas Novas de Anicuns, né? Vai ter sim um problema com deslocamento, mas o que espera o Nenevec aí, meu amigo, é um time que realmente eu vou falar para você, né? É o time mais barato da competição. Americano do Brasil e Porto são os 2 times mais baratos da competição. Eu tô falando que eu sei. E os caras, não é. E a gente sabe, a gente conhece. A gente estuda bastidores, a gente tá no grupo de resenha, a gente conversa com o jogador, com o presidente, com o diretoria. Aqui, são os dois. Dá 158 quilômetros. 158. Então,
É uma distância assim, é uma distância boa, né? Vai ter que ter organização mesmo, mas é aquela que dá para você sair, por exemplo, depois que você almoçar. Né? Você faz o quilo dentro do carro, você vai chegar em tempo hábil aí para a partida. Esse jogo aí, cara, o time de Americano do Brasil, eu quero destacar aqui o trabalho do meu amigo João Pedro, né? Foi um time que foi formado em uma semana, com jogadores fantásticos, mas que ninguém, eu não sei o que é. Eu costumo dizer que esses donos de time entendem de futebol igual eu entendo de pilotar naves espaciais. Porque não dá para você ter um Wellington Martins fora, não sei se vocês conhecem, o Valdivino aí eu sei que conhece, o Rony acho que já viu jogando também, mas o Wellington Martins é simplesmente um dos melhores meio-campistas que tem no futebol amador. Não dá mas o cabaço do Thiago deixava ele no banco no Avelinópolis. Pô, tá de brincadeira. Eu joguei muito tardinho na foto do Thiago Gomes, com aquela besteira lá. Mas é claro, tinha o Taylor lá, né? O famoso Taylor, que tava amassando a bola, e o Wellington não tinha oportunidade. O Wellington entrava, jogava 10 minutos, fazia mais que o Taylor fazia em 80, e não ganhava posição. Por quê? Porque é feio, porque não tem chuteira de R$1.000, não tem tatuagem. Essa é a verdade. Não tem que passar manteiga no bigode do gato. O Wellington Martins é um dos melhores jogadores, um dos melhores meio-campistas do futebol amador, estava fora. Pra demonstrar. E não é um jogador caro, hein? Não é um jogador caro, é um jogador eficiente. Aí você pega o João Lucas do Caturaí, que é um ponta de lança e joga de meio-campista também, um monstro de jogador. Quem aqui já viu jogando sabe do que eu tô falando. Aí você pega um zagueiro igual o Pablo, que jogou muito tempo no Caturaí, e o Caturaí também fez boas Copas Construmais, é um time que sempre vinha chegando entre os 8 ali pelo menos, e um dos destaques era o Pablo, e o Pablo estava fora. Aí você pega o Matheus Paraíba, que jogava naquele Quiabo em Umas, que foi campeão da 4ª edição, em cima do Avelinópolis, o Matheus Paraíba estava fora. Aí eu falei, pô, mas nós temos, eu falava isso lá direto no grupo da resenha, eu falava, caramba, nós temos um time bom fora da competição, porque vocês não contrataram os caras. O Flash do Sampaio Corrêa, que não veio participar, estava fora, né? O Almir Júnior estava fora até uma certa altura, depois o Mirandópolis contratou, mas ele não chegou a estrear porque deu o WO, mas estava fora também. Então tinha grandes jogadores que não eram caros e que eram eficientes. Gabriel, Pedro, goleiro do Quiabo. O Gabriel... Do Quiabo. Goleiro. Gabriel Alves, goleiro do Quiabo em Umas, fora. E o goleiro era um fator importante, porque aquele de que jogou em Anicuns lá entregou a paçoca. Era para o Americano do Brasil ter perdido para Anicuns lá na primeira rodada, não. O goleirão colaborou demais. Aquele chute do Renatinho eu pegava. Essa é a verdade, pegou mascado. Goleirão e o João Pedro também, né? Você comentou aí do Wellington Martins, naquele momento o Wellington Martins era o melhor jogo lá em Anicuns, o João Pedro sacou ele do jogo, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito aí, porque são cabaço pra caramba. Não, aí, o Ivonês falou assim, João Pedro fala que não é seu amigo, não. Aí o Ivonês falou, tá bom, Sandro, deixa os outros falar. O Ivonês, o João Pedro não é meu amigo, não? Não, ele falou que não é pra você falar que é seu amigo, não. Ah, tá. Não, e se eu falar que é meu amigo, perde o jogo, hein? E ele agora tem nada mais Sandro, agora tem nada mais, nada menos que o Aleph agora no time dele. Bom jogador também. Muito bom jogador, que foi uma das transferências do Mirandópolis. Mas, só para resumir aqui, porque os caras querem ouvir vocês aí também, o Ivonei é um chato de galocha. Já solta logo aí, sai do muro. Quem que é o favorito aí? Americano do Brasil ou Nenevec? Nenevec, tem um time melhor. É aquela mesma questão de Adelândia e Porto. Nenevec tem jogadores mais caros, mais badalados, mais tarimbados. Só que o time do Americano, na minha opinião, o time do Americano é até superior ao Caldas Novas. É até superior ao Porto. O time do Americano é superior ao Porto, né? Mas eu acho que passa o Nenevec aí. Mas ressaltando o trabalho gigantesco feito aí pelo João Pedro. E se eles passarem também, vou ficar feliz, porque vai ser o Tostão ganhando do 1 milhão. Tinha mais coisa para falar, mas deixa vocês agora. Ô, Bezerra, você tava falando aí, mano. É podcast, pô. Aqui, o César Batista falou assim, ó, o americano vai passar, pode anotar aí. E aí, Valdivino, quem passa? Americano do Brasil ou Nenevec?
Para mim, passa americano do Brasil. Conheço os jogadores, como disse o Sander, né? O Elton Martins, agora a ida do Alf, o Gabriel, Paraíba, Doguinho, então vários jogadores. Só voltando lá na Associação Atlética Aniquense, eu gostei muito do Elton que estreou não, parece o segundo jogo dele lá, vai dar trabalho aí o Elton lá, o volante. Então, aí para mim passa americano do Brasil. Ronei Miranda, meu parceiro. Aqui não vai ser fácil aqui não, eu não vi o americano do Brasil. Eu acredito que é um do... Mas eu vi o Nenevec. O time do Nenevec é difícil, hein? Rapaz! Isso. Vai ser fácil. Inclusive, o americano do Brasil havia perdido só para o Aniquense, né? Infelizmente, teve um fato negativo em Adelândia, eles venceram o jogo do Adelândia, no entanto, estava com um jogador irregular, a Adelândia entrou com recurso e acabou revertendo a pontuação para o Adelândia. A Adelândia jogou 2 jogos com o americano do Brasil, não ganhou, né? Na minha opinião, esse confronto é um dos confrontos mais equilibrados, viu? Desses mata-mata aí, viu, Marivaldo, Valdivina, amigos. É um dos confrontos mais equilibrados. A equipe do americano tem um bom time também. Tem um bom time, sim. O Sander falou vários jogadores aí. Ainda tem o Donatello, que estava na Aniquense, né? Que está compondo a zaga da equipe do americano. Um bom zagueiro também. A equipe do Nenevec, através de lives, eu assisti uns 2, 3 jogos dele, apresentou um bom futebol. Hoje, apesar de ter vencido bem, um placar até elástico, eu não gostei muito hoje da equipe do Nenevec, não. Se for aquele time que jogou hoje, vai ter que apresentar um futebol muito mais bem qualificado para eliminar o americano do Brasil. Volto a repetir, eu acho que esse é um dos confrontos mais equilibrados com... pelo elenco que tem o Nenevec, talvez um leve favoritismo por Fábio Nenevec. Marivaldo Martins, fizemos a transmissão lá da equipe do Nenevec e a gente viu muitos bons jogadores lá da equipe do Nenevec. Ele contratou mais o Lausen, que estreou hoje, né? Estava lá hoje no jogo, venceu hoje o Caldas Novas no placar de 3-1. E aí, Marivaldo, Nenevec e americano do Brasil, nós dois não tivemos o prazer de ver o americano do Brasil. Eu queria ter visto o time do americano do Brasil jogar, não consegui, mas... E aí, Marivaldo, o que você acha? O Ronei acha que é o confronto mais equilibrado até agora desse mata-mata, Marivaldo. Veja bem, como a gente eu não vi a equipe do americano do Brasil. Antes, quero mandar um abraço para Marcos do Lava Jato, né, lá em americano do Brasil, o treinador João Pedro, que vai participar com a gente, a Rádio Clube FM, em outra oportunidade, até porque a gente tinha marcado, e por alguns problemas não foi possível conversar com esse treinador. Veja bem, a gente não acompanhou o americano do Brasil, porém a gente viu alguns jogos pelo canal do YouTube. Veja uma coisa que chama bastante atenção. Eu vi, né, a equipe do Nenevec. É um time que, se jogar completo, tem um leve favoritismo em cima da equipe do americano do Brasil. Se jogar completo, tem um meio-campo muito consistente, um jogador chamado Gugu, que, se jogar, é diferenciado. É uma defesa ali composta pelo Iranildo e o Romário. Um goleiro, Coreia. Olha, eu vou ser bem sincero que eu vejo a equipe do Bela Vista Nenevec com um leve favoritismo aqui frente à equipe do americano. O Wilgner também, né? Atual artilheiro da competição, o Wilgner. Gui, né? O Wilgner. Faz gol, hein, Gui, né? O Gui lá, faz gol, que menino, viu? Ele tem o cheiro do negócio. Ele sente o cheiro do trem. E esse Gugu aí, ó. Ô, Sander, eu quero fazer aqui um parênteses que um dia eu falei dele lá no grupo da Copa Constru Mais. Alguns acham que ele só tem isso. Eu já acho o contrário. Ele já é menos badalado do que muitos outros. Eu acho ele menos badalado. É um cara que joga caladinho. Ele fez uma jogada lá no jogo que a gente estava transmitindo, que qualquer cabeça de bola tinha chutado a bola no gol. Numa balançada de corpo, ele fez a defesa da equipe que estava jogando com eles do PH. A defesa veio assim, ó, e ele limpou para cá e só escorou o Vec lá fazer o gol, camisa número 20 lá. Me deu um branco o nome dele aqui. Alexandre Vec. Esse Gugu, junto com o Lausen, ele pensa na frente dos caras.
O Gugu pensa na frente dos caras. É aquele cara que chega tranquilo, não é badalado, caladinho. Até para dar entrevista, o Marivaldo foi entrevistar ele, né, melhor? Todo tímido, não gosta nem de ficar conversando. Então, não vai ser fácil, tá, não. Eu não acompanhei o Americano do Brasil, vocês aí acompanham mais, mas o Nenenvec aí, nesse confronto, tem uma vantagem, né? E o Renato Miranda, boa noite a todos vocês, estou gostando da live. Um programa, abraço a todos. Estou achando que dessa vez o Adelândia passa pelo Porto. A dona Vanderlei aqui do Conjunto Veracruz mandou uma boa noite. Obrigado, Vanderlei. E o Renato Miranda falou aqui, ó. E um grande abraço a meu irmão, Ronei Miranda. Ronei. Adelândia dessa vez tem que passar, Ronei. É possível. Só que o Porto também do outro lado é igual o Sandro falou aí. A parada de vocês não é brincadeira. E para nós mudar aqui agora, Valdivindo, você falou, né, Valdivindo? Falei que o americano é favorito. Você votou americano. Mas o resto da equipe falou que o Nenenvec passa. E agora vamos mudar aqui. Ô, Daniel, deixa eu só pontuar em relação ao Gugu aqui. Tem muita gente que acha que eu não gosto desse jogador, né? Ou que eu tenho algum problema pessoal contra ele. E não tem nada disso, viu? Não conheço o rapaz, não tenho nada contra ele. Inclusive, ele já jogou aqui a Copa Constru Mais pelo Sparta. Eu não sei se vocês lembram daquele timaço que o Sparta tinha na seleção. O Douglas realmente juntava só os melhores. O que eu cobro do Gugu em relação ao futebol é na Copa Constru Mais. Eu já vi ele destruindo no Society, eu já vi ele destruindo em outros campeonatos no Campão. Na Copa Constru Mais ele está devendo. Ponto. Deve nesse campeonato aqui. Então, vocês falam, ele não é conhecido, ele não é mídia, ele não é badalado, é porque ele ainda não fez a Constru Mais da vida. A hora que ele fizer, irmão, ele vai ficar conhecido. A hora que pegar um jogo certo, com a transmissão certa e com os caras certos falando dele, vai explodir no estado inteiro. É um monstro de jogador, tem muita qualidade. Mas em relação a Constru Mais, ainda está devendo, essa é a minha opinião. E parece que ele jogou no Red Bull também, Valdivino. Me corrija, e nem classificou. Red Bull, Velinópolis, ele estava lá, né? Tava. 6 jogos e 8 derrotas. Tá igual o Serginho, o Red Bull. Não, mas o Serginho já chegou na semifinal. Não, eu falo agora nessa edição. Não, essa edição agora o Las Vegas não jogou, não, credo. Pelo menos não fez também... um ponto. Ele fez um ponto. O Red Bull não fez nenhum. Pelo amor de Deus. Ô, Daniel Júnior, já que nós estamos na resenha aqui, né? O nome é Futebol Resenha, então vamos para a resenha. Pelo amor de Deus, dos jogadores do Las Vegas. Os caras fazem a jogada inteirinha, Daniel Júnior. Vai no fundo, o centroavante está dentro da área, no meio dos 2 zagueiros. Uma pessoa que tem cérebro faz o quê? Cruza a bola para dentro da área e deixa o centroavante se virar. Os animal jogavam a bola para trás, para a defesa tirar. Eu falei, não, filho, desse jeito. Eu cheguei falando isso aí. Não, você não deu um jogo desse jeito, não. Seu jogador é cabeça de bagre, ué. Quem era o centroavante? Não, o centroavante era horrível, era eu, mas joga lá, deixa eu errar o gol, ué. Seja qualquer centroavante. Ué, se você tem um camisa 9 dentro da área, chegou no fundo, mete a bola pra ele, hein. Brincadeira, não chegou uma, cara. Eu entendi dentro de campo por que o Las Vegas não classificou. Eu sou defensor do time que joga com centroavante. Eu gosto de time, sempre falei pro Marivaldo, o Valdivino Bezerra, esse negócio de time não jogar com homem de referência, pra mim isso aí é vir pra bode. Aí pega um Marcos Paulo da vida, passeia em campo, passeia, joga tranquilão, cabeça erguida, sai jogando. Agora mete o Júnior Paraíba em riba dele lá pra você ver. Põe. Você vai ver se o zagueiro vai sair jogando com aquele negócio lá do Fernando Diniz. Não vai, irmão. Agora o time recua, não tem uma referência. Essa é a opinião minha, viu, gente? O time recua, não tem uma referência, a defesa sai jogando do jeito que quer, zagueiro arma time, faz tudo. Não dou conta não, treinador... Ô, Daniel, deixa eu só te falar uma coisa aqui, que talvez os donos de time não saibam, os técnicos, né, porque eles não são técnicos, eles são mecânicos, trocador de peça. Essa é a verdade. Pouquíssimo.
escalador. Pouquíssimos estudam alguma coisa, né? Tanto é que num jogo eles jogam no 4-4-2, no outro no 4-3-3, no outro é no 4-4-2 e no outro é 4-3-3. Só existem essas duas formações no futebol amador e mal, hein? E tem hora que eles fazem o 4-3-3 e os dois pontas não voltam para acompanhar a lateral. Só que eu tenho uma coisa para informar para esses cabaços aí. Ó, se você jogar com 3 atacantes e os 3 atacantes ficar na risca do meio de campo, a primeira linha de 4 do time que tá defendendo tem que voltar, irmão. Porque tem que ficar 3 marcando e 1 na sobra. Você não pode deixar no mano a mano e nem... Aí o que acontece? Os caras não sabem disso. Aí eles colocam um time lá, 4-4-3, 4-3-3, um exemplo. Aí eles colocam todo mundo da intermediária para trás. Aí o centroavante joga muito para trás do meio de campo. Como é que esse cara vai fazer gol? Como é que eu vou querer que esse cara faz gol? Ele vai chegar com meio metro de língua lá na beira do gol lá, ó. Pô, mete os caras, joga com 2 atacantes enfiados lá, ué. Eles vão ter que jogar com os 2 zagueiros e mais 1 na sobra. Ou eu tô errado, eu tô falando bobagem aqui. Corgo do Ouro e Nova Veneza. Tivemos o prazer de fazer o jogo do Nova Veneza lá na cidade de Nova Veneza. Mandar um grande abraço para o Fabrício, vereador Fabrício, treinador da equipe. E nós vamos falar agora do Corgo do Ouro e do Nova Veneza. Em nome de Empório das Carnes Rodrigues, o melhor kit de churrasco do Brasil. No Empório de Carnes Rodrigues é assim. As melhores carnes sempre fresquinhas e selecionadas com altos padrões de higiene e os melhores cortes. Sob a direção do Vanderlei Grazielli, você tem um ótimo atendimento e encontra tudo o que precisa para o seu churrasco. Entregas em domicílio, venha conferir. Empório de Carnes Rodrigues, Rua Padre Monte, quadra 20, lote 10, bairro Goiá, Goiânia, 6235584615, 35584615. Eu quero mandar um abraço aqui para o Alexandre Henrique, que está acompanhando a gente. É o Caio, moço. O Caio, que é auxiliar técnico aqui do César, do time nosso aqui do Sub-40, aqui do Veracruz. Grande abraço ao César, treinador César. Isso é bom, de bola. O nosso time aí do Sub-40, que está aí na taça de prata lá com o Tiu. Boa sorte, galera. E aqui é o seguinte, Valdivino Bezerra. Você que esteve lá fazendo o Córrego do Ouro, Valdivino. Córrego do Ouro e Nova Veneza, Valdivino. O que você acha desse confronto aqui, meu amigo? Ô Daniel, assim, eu Córrego do Ouro, eu fiz sua transmissão lá, vi alguns jogos deles, as transmissões. Nova Veneza, eu não vi nenhuma live do Nova Veneza, não conheço, mas a gente sabe que é um grande time. A equipe do Joel classificou na Bacia das Armas, aí todo mundo sabe, é um bom time, mas ele fala que foi prejudicado pela arbitragem e tal, por isso, né, foi aqueles problemas. É um jogo duro. Para mim, o confronto mais difícil vai ser esse, entre Córrego do Ouro e a equipe do Nova Veneza, mas ainda com pequena vantagem para o Nova Veneza. Eu acredito que deve passar o Nova Veneza. Valdivino, tive o prazer de fazer a transmissão lá da equipe do Nova Veneza, um time muito bom e estava com 3 ou 4 desfalques. Marivaldo Martins vai falar para nós agora. E eu quero, Marivaldo, quero aproveitar aqui e mandar um abraço aos guerreiros aqui, inclusive aqui meu vizinho aqui de rua, gente que foi criado junto com meu amigo Sargento Leno, da equipe do Batalhão Rural da Polícia Militar. Grande abraço a esses guerreiros que sempre acompanham a gente, ao comandante lá, o Tenente Coronel Saliba, ao Sargento Leno, Sargento Oliveira, que é meu vizinho, meu irmão aqui da rua, nascemos junto aqui, crescemos junto aqui na DC 56. Grande abraço ao Clebinho, grande abraço ao Leno e todos aí do Batalhão Rural. Grande abraço para vocês, muito obrigado aí pelo apoio. De sempre, os policiais militares, quando faltava 100 seguidores para o nosso canal para bater os 1000, eu mandei no grupo da polícia aqui, moço, os caras foram lá e junto com a galera e bombou os 1000 inscritos. Questão de meia hora, eles deram uma força. Então, eu tenho um carinho muito grande pela galera da Polícia Militar, que ajuda demais, os policial penal, policial civil, os bombeiros, a segurança nossa do estado aqui. Eu tenho muitos amigos e os caras ajudam mesmo, gostam do futebol. Marivaldo Martins, e aí? Nova Veneza ou Córrego do Ouro, meu amigo? O Bezerra, Nova Veneza pode estar na frente, né, Bezerra? É isso mesmo? Para mim, tem um ligeiro favoritismo no Nova Veneza. E aí, Marivaldo? Olha, Daniel Júnior, o Córrego do Ouro, eu acho que eu vi só uma live só. Eu acho que foi até o Valdivino que fez essa transmissão, porque eu sempre via só as lives só do Sander, acompanhava, via 3, 4 vezes um jogo só. Inclusive, o Sander, para nós, né, para mim em especial, serve de exemplo, não só porque me ajudou
quando a gente começou. Não é só por causa disso, não. É porque a gente também foi vendo as lives do Sander e a gente foi aprendendo também muita coisa. Em relação ao Córrego do Ouro, eu vi o jogo do Córrego do Ouro. E também vim do Nova Veneza, inclusive tivemos aí o prazer de fazer o jogo do Nova Veneza. E, para mim, pelo que eu vi, Nova Veneza é favorito. Nova Veneza é favorito. Jogou com a equipe do Protec de Anápolis, faltando aí 5 titulares, 5 jogadores, né, de alto nível, inclusive Eduardinho, né, o Pará. Então, eu entendo que a Nova Veneza passa pela equipe do Córrego do Ouro. Meu amigo Ronei Miranda, Nova Veneza e Córrego do Ouro. Eu estava olhando aqui a classificação, Ronei. O Nova Veneza foi o que pegou aí, junto aí na classificação geral. Uma equipe muito forte. A gente transmitiu o jogo deles lá. Inclusive, no dia, tinha 2 jogadores deles lá que estavam jogando no campeonato lá em Minas Gerais, lá perto da casa do meu tio lá, Curimatã, se eu não me engano o nome da cidade. Antes ou foi depois de Tuiutaba. E eles estavam jogando lá e acompanhando. E o Nova Veneza classificou em segundo colocado com 12 pontos, ô Ronei. Parada dura pro Córrego do Ouro aí, viu, Ronei? O líder do grupo deles lá e, consequentemente, foi o segundo colocado na classificação geral. Tem um elenco mais qualificado, mas abre o olho com esse Córrego do Ouro, viu? Eu acho que o problema do Córrego do Ouro é justamente o que o Sander falou do Adelândia. Né? Ou seja, não tem um time definido ainda, não tem os 11 definidos. Só que é uma equipe de bons jogadores. O jogo que o Marivaldo citou foi nada mais, nada menos que o Independente, né? E naquele momento o Córrego do Ouro fez um bom jogo também. Tem o Davi Sorriso lá, na minha opinião, um dos grandes destaques dessa Copa Constru Mais. Um jogador de muita qualidade. Tem o Gabriel Turvânia, que talvez poucos conhecem, mas é um bom jogador também. Uma equipe, o goleiro do Córrego do Ouro, me falhou o nome agora, mas um goleiro muito bom, muito qualificado também. Pelo elenco em si, acredito que o Nova Veneza leva vantagem, mas tem que ficar esperto com esse Córrego do Ouro. Pode surpreender, viu? Nova Veneza. Não é brinquedo, não. O time lá organizado pensa num campo top. Ele tem 1 quilômetro de comprimento e 2 de largura. Lá não é brinquedo, não. A largura do campo lá é impressionante, né, Sandra? Você foi lá fazer a transmissão, a largura do campo lá do Nova Veneza, se você souber usar isso lá, não é fácil bater eles lá dentro, não, Sandra. Mas Córrego do Ouro, o campo é gigantesco também, viu? É um campo muito bom, são 2 campos excelentes. Né? Em relação a esse jogo aí, o Córrego do Ouro, na minha opinião, né, foi o time que apresentou o melhor futebol na primeira fase da Copa Constru Mais, inclusive melhor que o Independente, que é o líder geral da competição. O Córrego do Ouro tem um pequeno problema, não sabe finalizar. Os caras são ruins para finalizar. E não são obrigados a ser bom. O Joel é que tem que arrumar o cara para corrigir esse defeito lá na frente. Ele não tem um camisa 9 matador. Se o Córrego do Ouro tem um Júnior Paraíba, Córrego do Ouro, ou se tem um Matheus Paraíba, precisa nem ser o Júnior. Vamos diminuir aqui o nível dos Paraíba. Podia ser o Matheus Paraíba. Se tem um Matheus Paraíba para meter gol lá, o Córrego do Ouro era favorito para ser campeão da Copa Constru Mais. Davi Porto joga muito, Júnior Neves joga muito, o goleiro é muito bom. O Davi Porto é um dos melhores jogadores do campeonato, então eles têm um timaço. Claro, vai jogar contra um time que foi campeão da 3ª edição, cascudo. Nova Veneza não é fácil. De vencer lá no clube recreativo é quase impossível. Pouquíssimas vezes eu vi isso na minha vida. Então, vai ter uma parada muito dura. Para mim, o Nova Veneza é favorito, exatamente por ter essa casca mais grossa do que a equipe de Córrego do Ouro. Mas não é confronto fácil não, hein? Vai dar trabalho esse Córrego do Ouro aí, tem um baita time, né, com jogadores espetaculares. Tem que colocar o pé na forma, tem que levar no torno no meio de semana para conseguir acertar a caixinha lá. Se conseguir fazer isso aí, o time do Córrego do Ouro é muito bom, jogou praticamente todos os jogos melhor que os seus adversários. Só que como não faz gol, o futebol tem aquela máxima. Quem não faz, leva. E o Córrego do Ouro andou levando muito. E eles reclamaram que foram prejudicados pela arbitragem, foram mesmo, viu? Teve 2 gols do Córrego do Ouro anulado de forma irregular e teve um gol, aquele gol do Mirandópolis que o Marcos Paulo fez no primeiro jogo, o gol estava em condição irregular, o Marcos Paulo. Então foram prejudicados sim pela arbitragem, não tem que passar manteiga no bigode do gato, acontece, mas foram prejudicados sim. E agora também tem o técnico, né, Sander? Agora
Thiago Gomes, que está lá, né? Fez apenas 2 jogos, se me parece, 2 ou 1. Inclusive levou um centroavante, estreou lá aquele dia contra o Independente. A gente estava fazendo, né? Ele entrou no segundo tempo, não deu nem para a gente ver o futebol dele. Pode que venha, né, ser o cara para fazer os gols aí da equipe do Córrego do Ouro, junto, né? Tá indo lá o Thiago Gomes, levou esse centroavante. E o Thiago, eu sou um admirador dele. Gosto demais de ver que é cara comandando o time. Thiago entende de futebol. Hã? O Thiago entende de futebol. Ele Se o Marcos Paulo tivesse deixado ele escalar o time, ele tinha sido campeão naquela edição. Marcos Paulo tem que jogar bola. Marcos Paulo tem que jogar bola. Marcos Paulo tem que ser diretor de time, nem presidente dentro de campo, não. Dentro de campo ele é camisa 4 e no máximo capitão. Se ele for tentar ser presidente dentro... Ele era presidente dentro do campo. Não vai ganhar nada, nunca. Não ganha de ninguém. Presidente dentro de campo ganha de ninguém. Dentro de campo o cara é jogador, pô. É verdade, Sandro. Olha, eu vou falar pra vocês aqui, ó. A galera tá mandando aqui, o Lucimar Correia. Uma boa noite a Parrudinho. todos. Se eu não me engano. Você conhece ele, Valdir? É o Parrudinho. É o Parrudinho? Ué. Esse aí jogou bola, menino. Parrudinho lá da Velinópolis da Taboca, lá do Cervejão. Já ganhei demais dele lá no campo da Taboca, mas também já perdi. Então não jogou nada, hein? Ele jogou demais, você ganhei muito dele, mas não jogou nada. Quando eu era magrinho, eu jogava. Agora depois que eu já fui trovoado, agora eu virei garoa, acabou. Daniel, o Cervejão perdeu pro Fúria esse final de semana aqui. Você viu o Fúria jogar aí? Eu não vi, não. Eu tava fazendo transmissão, mas eles bateram no Cervejão aqui esse final de semana. Então, provavelmente ele não levou o time todo, não. Não veio todo, não. Eu perguntei. Lucimar, boa noite, Parrudinho, obrigado. Denis Valdo, treinador da equipe do Raça, do nosso amigo Nélio aqui do Veracruz. Grande abraço pro Denis, treinador Denis. O Cláudio Alves falou assim, Daniel, quem vai ser o centroavante do futebol resenha? O L9 ou o Sander? Faz a enquete aí. Quem pegar, pegou. Se não for no Las Vegas, eu faço gol, hein? Rapaz. Lá não tem jeito, a bola não chega, velho. Não tem jeito. Sortileiro é essa. Aquele abraço, meus amigos. Bom demais vê-los de volta. José Carlos Lucimar joga muito. Grande abraço, meu amigo. Galera, agora nós vamos falar aqui agora nada mais, nada menos do líder. O time que mais criou, o time que venceu tudo, o Independente Fazenda Nova, do nosso amigo Jotinha, a voz da Vargas, da cidade dele, né? Galera, vou falar para vocês. Valdivino, você foi lá fazer vários jogos junto com o Jotinha, né? Exatamente, a gente está sempre, nós temos um contrato lá, né, com o prefeito Marcos Vinícius, junto com o André, então, para a gente estar fazendo sempre os jogos Independente Fazenda Nova. Inclusive, ontem nós tivemos 2 transmissões Independente. O Jotinha estava em um lugar pela Copa Constru Mais e eu estava em Americano pela W9 Intermunicipal. Então, a gente, quando precisa, divide, né? Um para um lado, outro para o outro. O Independente, todo mundo sabe, né? Já viu aí, campeão do Amadorão, invicto, montou uma boa equipe. Só que nessa Copa Constru Mais, dentro de casa, não está apresentando um bom futebol. Não está apresentando um bom futebol. Foi lá em Mirandópolis, venceu de 4-2, foi lá no Córrego do Ouro, venceu 4-3, se não me engano. Inclusive, poderia ter ficado empate, porque teve um gol mal anulado, todo mundo viu. E aí, o que acontece? Ontem, jogando fora de casa, com o time praticamente reserva, porque a outra equipe estava em Americano do Brasil, empatou em 2-2, depois de estar vencendo pelo placar de 2-0. Se tivesse com o time titular, provavelmente poderia ter sido uma goleada no Missianópolis, porque eu conheço, todo mundo conhece o time, mas tem o problema, dentro de casa, eu não estou gostando da equipe que jogando dentro de casa, tá? Eu não sei o que está acontecendo, está jogando melhor fora de casa, né? Mas, para mim, passa Independente. E a gente veio com o Afamec aí, né? O Afamec é o terceiro colocado do grupo lá, do grupo do Independente, com 6 pontos, junto com o Córrego do Ouro. Foi um dos grupos mais difíceis, né? A gente viu aí que desde o início é o grupo da morte, eu vim falando no grupo lá da resenha da Copa Constru Mais,
né? O Mirandópolis, infelizmente, está fora, mas a gente vê aí que mais um confronto, né? 3 jogos na Copa Construmar nessa edição, o Independente e o Afamec, ô Ronei. E, meu amigo, a parada pro Afamec não vai ser fácil não, hein, Ronei? Parada duríssima. A Famec, o Independente vem tá invicto na competição aí ainda, juntamente com Nova Veneza, com Bela Vista e quem que é o outro invicto? A Nicuense. Isso. Esses 4 times não perdeu ainda Ronei, na Copa Construmais. Na primeira fase, o Independente ganhou o primeiro jogo de 2-0 do Afamec. Isso, empatou, o Valdivino citou bem, ontem em Mercianópolis, com um time 70% de reserva. Eu acredito que o Mercianópolis está tendo dificuldade de montar o time, montar os 11 ali, igual o Sander falou, para estar definindo uma equipe para caminhar na competição. O Independente não é favorito só nesse jogo, não. É um dos favoritos para estar ganhando o campeonato, viu, Daniel? Mas saliento que o Mercianópolis tem uma boa equipe também, né? A hora que ela tiver montadinha, tiver arrumadinha também, vai impor dificuldade, sim, o Independente fazendo a nova a equipe do Mercianópolis, mas acredito que o Independente leva uma certa vantagem nesse confronto frente ao Afamec lá de Mercianópolis. Já mandou um abraço aqui para a Luziane, está acompanhando a gente, tá lá no restaurante Divino com Eterno. Esse restaurante aí é Velinópolis, aí, né? Exatamente, restaurante Divino com Eterno é do meu amigo Divino, da Vani. Lá o pessoal está assistindo na TV, lá à noite funciona como espetinho, x-salada, né? É apoiador do Valdivino Bezerra e a Lu trabalha lá também. Um abraço para toda a galera que está lá acompanhando, né? Muita gente assistindo a live aí, Futebol Resenha. Obrigadão, galera aí do Divino aí do restaurante. Qualquer dia desse eu vou passar por aí, porque gordo gosta de passar nesse lugar. Eu vou de volta. Mas eu vou pescar para lá. É bom demais. Ô, Sandro, o Independente hoje, pela essa campanha na primeira fase, eu já vi muito time assim, chegar o Beto na primeira fase, quando chegar lá no mata-mata, dá um angu de caroço. Pega aquele almoço mal feito, chega todo mundo com a barrigona grande para jogar, a cabeça doendo, aquela feijoada pesa e o treino não dá certo, sabe? Ô Daniel, você tem que colocar uma coisa na cabeça e eu acho que eles têm isso. O time do Independente é formado por jogadores com muita capacidade, porém com muita humildade. Você vê que não é aquele jogador estrelinha, entendeu? Os caras são muito bons mesmo. Mas eles não são aqueles tipo de jogador estrelinha que vai tirar o pé ou que vai chegar de salto alto. Eu acho que eles estão muito concentrados, muito focados no objetivo. Qual que é o objetivo do Independente? Ganhar Construmais, porque eles têm time para isso, né? O time do Independente não perde desde a época da Arca de Noé, essa é a grande verdade. Eles vêm de uns 3 campeonatos seguidos, batendo campeão e sem perder jogos, né? Eu acho que vai ser difícil você perguntar para um torcedor do Independente qual foi o último jogo que eles perderam, eles não vão saber te informar, né? Então é um time muito consistente, muito organizado, né? Um time que tem um equilíbrio gigantesco entre defesa, meio e ataque. Totinho é um dos melhores goleiros da competição. O Valdivino já teve a satisfação de vê-lo atuando mais vezes que eu, mas eu já vi muito pelas transmissões. É um baita do goleiro. Então, é um time muito equilibrado. Em relação ao time do Mercianópolis, cara, tem um time talentoso, muito talentoso. Para você ver, Renato Xavier, ex-Iporá, narrei jogo dele na Serrinha lotada, com 14 mil pessoas. Ele era o primeiro volante da equipe lá, arregaçou pro jogo, tá lá no Mercianópolis. Nilson Júnior, ponta de lança da equipe do Goiânia Esporte Clube, o Galinho da Capital, que estava jogando agora a Série A do Campeonato Goiano. Você pega o Ailson Filho, que é um dos principais jogadores lá da região, artilheiro de muitos campeonatos lá, né? Então, o time é muito bom, cara, muito bom. Claro, tem vários bons jogadores. Paulo Henrique de Aurilândia não sabe fazer gol, essa é a verdade. Ele perde mais do que faz, mas é um baita jogador. Trindade é bom jogador. Périx, esse Périx é um dos melhores volantes da região. Edivan também, que é volante. O time é muito bom, cara. O time é muito bom. Mas, na minha opinião, pelo que eu vi jogar, acho que eu vi 3 jogos deles e narrei um. Inclusive, o que eu narrei em Córrego do Ouro
foi 2-0 pro Messianópolis, lá em Córrego do Ouro, não achei que o resultado foi justo. Acho que o empate teria sido mais justo pelo que o Córrego do Ouro apresentou. Mas aí vem com aquele negócio, né? Apresenta bons jogos, mas não faz o gol. Os caras não tem nada a ver com isso. Futebol é efetividade. Eu acho que o Messianópolis é um time muito talentoso, né? Porém, ainda não achou também o time ideal para enfrentar esse Independente. Na minha opinião, o Independente aí com favoritismo para passar pelo Messianópolis. Mas ressalto que é um baita time. E se engrenar, irmão, pode vencer sim e pode se classificar. Acho que todos os jogos que a gente comentou aqui, né, qualquer time que passar, para mim, minha opinião, não vai ser surpresa nenhuma, porque todos os times têm jogadores talentosos. Marivaldo Martins, o time da cidade do Jotinha, Voz da Varja. O Independente lá, quer aproveitar e mandar um abraço tá, pro prefeitão lá da cidade de Fazenda Nova. Ele é parceiro aqui do meu papai aqui também, do Virmontes Cruvinel, que é um dos caras que apoia demais a cidade de Fazenda Nova. Um grande abraço ao prefeito aí de Fazenda Nova, que mandou um presente para o Virmontes. Eu vim lá. Veio uma caixona lá com a camisa, com o aniversário da cidade. Obrigadão, meu prefeito, parabéns pela parceria aí. É um cara do bem que gosta disso. Marivaldo, e aí? Fazenda Nova até agora está invicto, Marivaldo. Olha, Daniel, veja bem, não é só agora não, esse time jogou o Amadurão São Luís, esse time é forte, a gente vê, igual o próprio Sander falou, do goleiro, eu só estava esquecido o nome do cara, mas eu vou te contar, esse menino pega demais. Tem um jogador chamado Fabrício, muito bom, Hortêncio, Américo, vários jogadores, mas fortíssimo mesmo. Na minha opinião, o Independente de Fazenda Nova não é o favorito de ficar com a vaga, não. Ele é o favorito ao título da competição, que é um time fortíssimo mesmo. Eu sempre acompanho muito, às vezes eu não acompanho no momento, mas eu acompanho depois, então esse time é fortíssimo. E a gente percebe também que o que a gente ouve falar é que são jogadores que, além de alto nível, jogadores humildes. Eu vejo o Independente de Fazenda Nova como favorito a ficar com a vaga e também um dos favoritos ao título da sexta Copa Consumais. Daniel. O Independente tem uma grande vantagem. O André, o Sander, que tá vindo conhecendo ele agora, o Ronei já conhece há mais tempo, é um cara que lá é o seguinte, lá tem que funcionar, funciona da maneira dele. Como o Sander falou, os jogadores são menos conhecidos, não são badalados, mas hoje você pode estar pau a pau contra qualquer time, o Sander mesmo sabe, os jogadores deles estão nivelados com todo mundo. Tem o apoio, como você falou, do prefeito, a logística lá funciona. Lá vai jogar, sai de madrugada, os jogadores estão no horário, lá não tem esse problema de WO, lá não tem esse problema de chegar com 12 jogadores, como acontece com o coitado do Joel, todo jogo. Lá, ontem, tinha 24 jogadores em Americano do Brasil. Lá em Messianópolis, tinha 22 jogadores. Tá disputando duas competições. Então, por isso que a gente fala que tem a vantagem. Tem 2 anos ou mais que não perde em casa, que nem em casa nem em lugar nenhum. Então, por isso, às vezes a pessoa fala, porque eu faço trabalho lá para a prefeitura, às vezes vai pensar que eu estou puxando, mas eu estou falando a realidade de hoje. Pode acontecer de chegar e perder as 2 partidas para o Messianópolis, tanto fora quanto em casa, que isso é coisa do futebol. Mas a gente acha que é uma coisa meio difícil de acontecer. Ô, Valdivino. Sim, Sander. Sim, não, só ressaltando, Sander, que estreou um zagueirão também, que foi nada mais, nada menos, campeão do Campeonato Maranhense e considerado o melhor zagueiro da competição, estreou nesse fim de semana numa equipe do Independente Fazenda Nova, Iago, se eu não me engano, né, Sander? O Iago Ramon, fez categoria de base no Goiás, foi destaque do Goiás na Copa São Paulo de Futebol Júnior, acho que o Daniel Júnior deve conhecer ele. Foi destaque muito tempo nas categorias de base do Goiás. Uma coisa importante que vocês ressaltaram aí, né, é a questão da organização. Cada vez mais o futebol, como vocês mesmos começaram esse programa aí dizendo, hoje o futebol amador ele está semi-profissional.
Então, quanto mais profissional fica o futebol, mais isso que o Valdivino acabou de dizer fica sendo importante. Organização, gerência, outra coisa que vai acabar... Oi? O André lá é diferenciado, viu? Outra coisa que... Exatamente, outra coisa que vai acabar no futebol amador, escreve o que eu estou falando para vocês, em questão de algum tempo vai acabar. Trocador de peça, mecânico, como técnico, vai acabar. Porque as equipes, observa as equipes que são melhores, os times que são ganhadores. Eles têm um cara lá no banco que, no mínimo, entende de futebol. Hoje, não ganha mais só naquele negocinho, vamos. Não, filho. Você tem que mostrar pro cara o que você quer que ele faça, porque os caras são muito bons, são inteligentes, obedientes taticamente. O Fazenda Nova, o Independente, me perdoa se falar, o Fazenda Nova apanha lá, é o Independente Fazenda Nova, tem isso muito enraizado, é aquele mesmo negócio que eu falei do time do Porto. O time do Fazenda Nova, o time do Independente, entra dentro de campo, todos os jogadores sabem o que tem que fazer. O Hortêncio é volante, todo mundo sabe que o Hortêncio é volante. O Hortêncio vai jogar na direita. Não, o Hortêncio não vai jogar na direita, o Hortêncio vai jogar de volante. Entendeu? O único que faz todas as funções lá é o Carlos Eduardo. O cara é coringa, joga praticamente em todas mesmo, mas é porque ele é bom mesmo. Joga de lateral direito, joga de atacante, joga de meio. O Carlos Eduardo tem esse direito de transitar lá. Mas você não vai ver um Luquinha canhoto lá jogando de lateral direito. Não vai. Você tá entendendo? Por quê? Porque tem organização, porque tem gerência. O André, né, chato pra caramba, viu? Puta merda, vai ser chato. Mas é organizado. Não, é organizado. O Fazenda Nova tá de parabéns. Mas ele é um carinho danado, vocês dois do grupo. Não, eu gosto dele, cara. Eu gosto dele. Não, eu gosto dele, eu gosto. O André é um cara gente boa, né? Um apaixonado por futebol. O futebol amador precisa de caras daquele gabarito ali. Assim como o próprio César, que vocês estavam citando aí, Serginho do Las Vegas. Pô, precisa desses caras demais, futebol amador. Sem eles não tem jeito. Seu Urias. Sou suspeito para falar de seu Urias. Esse aí, eu sou fã de carteirinha, isso é louco. É louco. Meu parceiro. Segue o bonde. Ah, tá. Ó, aqui, eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Tifu. Ei, Tifu, não tem como eu baixar aqui para me colocar o vídeo. Próximo programa eu vou colocar o vídeo do seu filho aqui. O filho do Tifu acompanha nós desde o primeiro programa. Tá, começou a jogar bola e mandou, eu vou passar o vídeo dele aqui, viu? O Bernardo, vou passar. E aqui, ó, meu amigo Osair, o famoso Nhonho, tá lá em Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos, acompanhando a gente aqui, acompanhando a equipe do Futebol Resenha. Ô, Sandro, aqui, ó, para vocês aí que falou aí do Afamec aí, ó, o Wilson Lourenço da Silva, tá assistindo pelo YouTube ou Facebook. Não, ó, o Afamec não jogou completo. Se o Fazenda Nova estava com os reservas, por que não ganhou em Americano e levou os 3 gols? Quem acompanhou o jogo aí? Você, Valdivino? Eu fiz a transmissão lá. O Wilson aí, ó, presidente do Afamec lá, abraço pra ele, grande desportista. Wilson do Burguês, chama ele de Wilson do Burguês, que ele fica felizão. Ah, eu já vi você falando. Abraço, Wilson. Eu ainda não tive o prazer de conhecer o Wilson, às vezes ele até me conhece, porque a gente faz as transmissões, mas pelo que a gente vê no grupo aí, a gente boa pra caramba. Eu tava lá em Americano, o Americano precisava de vencer, porque tinha perdido o primeiro jogo pelo placar de 3-1 e precisava de reverter o placar ontem. Mas o que aconteceu? O Independente saiu vencendo por 1-0, levou o empate, depois 2, empatou, tomou o terceiro, 3-2, precisava de mais um gol para a equipe do Americano ir para as penalidades. 51 minutos do segundo tempo, uma falta, o goleiro foi para lá para cabecear a bola, e levou um contra-ataque, levou o terceiro gol, empatou 3-3 aos 52 minutos. Então, aí, como eu disse, né, o Independente estava com o time, não todos os titulares, lá em Americano, porque o Américo estava lá em Micenópolis, o jogador que estreou ontem estava em Micenópolis, tinha mais lá, o Carlos Eduardo estava em Micenópolis, e os demais, né, titulares estavam lá em Americano do Brasil. O Totinha também estava lá.
Mas o que o Wilson ressalta em aí... Missianópolis. Mas o que o Wilson está ressaltando aí, eu entendi o lado dele, foi que o Independente não estava completo, mas o Messianópolis também não. Então, estavam os dois times. Na verdade... Era amistoso. Era amistoso. A verdade é o que a gente ia falar. Essa última rodada aí, a maioria dos times jogou com os times bastante mesclados, né? A maioria já estava classificada, a não ser aquelas equipes que precisavam do placar, eu acho que nenhuma. Acho que todas as equipes já estavam classificadas nessa última rodada. Então jogaram com os times bastante mesclados, com os times fazendo teste com alguns jogadores. Foi uma rodada atípica, sim. Ronei, mas eu vou discordar do seu negócio, sabe por quê? Eu vi lá no grupo da resenha, todo mundo preocupado com os placar, número de gols, todo mundo mandando a projeção, não vai pegar fulano, não. Esse negócio é Miguel, Ronei. Isso aí é Miguel dos caras. Ô, Sandro, você viu lá no grupo? O Marcelo Tiúba, ele mandou lá umas quatro projeções. Eu tava vendo lá o Ronei vendo meu privado, entendeu? Peraí, você tá confundindo. Aí o Ronei vai me explicar. Moço, eu vou falar do seu negócio. O Wilson foi ele que escreveu um texto lá, não foi? Ele mandou um texto tá bacana, falando lá do time dele. Ó, Independente, esse negócio... O Wilson é o cara mais gente boa que tem nessa Copa Constru Mais, viu? Né, como de diretor, de presidente. É um dos mais gente boa. Até porque tá cheio de Zé Ruela nessa edição. Puta que pariu. Que grupo difícil, viu? Você é louco. Lógico que eu entendo que os caras estão defendendo deles, mas precisa ser tão chato. Você tá doido? Senão não tem bola. O futebol... eu sei. Eu entendo isso, mas são chatos pra caralho. Futebol eu sei. Tem discussão de dono de time. WO, não, é o regulamento. Não segue o regulamento. É eu que mando nessa porra. E não vai nada. Daniel, mas isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa interessante. O Mirandópolis não sai. Não sai. No outro dia tá fora. Ô, Daniel, mas eu vou falar uma coisa para você. A Copa Constru Mais, né, ela foi muito alicerçada nisso. Porque eu achava, os organizadores de campeonato, já falei isso em entrevista para você e para o Marivaldo, eu achava os organizadores de campeonato muito quadrado, muito certinho. Ali nos seus escritórios, eu enxergava eles assim, nos seus escritórios, com seu terno, com sua gravata, né, numa poltrona muito confortável, reclinada ali, e conversando, ora, vejam bem. Ora, veja bem é o caralho, mano. Vai se lascar, filho. Aqui não, aqui é poucas ideias. É muito melhor você conversar de igual para igual. Você vê lá no grupo, lá, os caras me enchem o saco, me xingam, falam o que eles querem. Eu também falo para eles. Então, é um tratamento de igual. Nós somos iguais. Então, eu acho isso bacana. A Copa Constru Mais é alicerçada nisso aí. Aqui, ó, o Paulo Sérgio Ferreira da Costa. Estevão, tá mandando um abraço pro vovô Marivaldo Martins. Tá frio aí, Marivaldo? Ó, o Netinho tá mandando um abraço pra você aí, ó. Isso é interessantíssimo, né? A audiência aí do menino Estevão, né? Isso é importante. Dos netos, né, Marivaldo? Ó, e o último aqui, confronto, eu não vi nenhum jogo do Pirenópolis. Eu vi o Ronei hoje falando no grupo, ó, tem que mandar uma transmissão lá para mostrar isso aí pra gente ver quem é esse time do Pirenópolis. Eu vi o time do Protec jogar mais o Marivaldo. O Protec estava perdendo o jogo de 1-0 pro Nova Veneza, virou 2-1. Aí eles deu uma cochilada lá. O Nova Veneza voltou lá, virou o jogo 3-2. O Nova Veneza cochilou. Saiu um tal de Marcão, um lateral. Se aquele cara não tiver na seleção dessa rodada, vou reivindicar isso aqui. Vou defender ele. Mas o Marivaldo Martins aí. O que esse Marcão jogou no time do Protec, você não está entendendo. Marivaldo Martins, nós não vimos o Pirenópolis. Mas e o Protec, Marivaldo? O que nós podemos esperar do Protec? Olha, o Protec, um time forte, muito forte. É um time que a gente sabe ali em Anápolis. Eles fizeram uma mesclagem ali com o pessoal do Novo Paraíso, acostumado a jogar ali em Anápolis, ali pelo Amador de Anápolis. Vários jogadores de alto nível, uma defesa muito boa, como é o caso lá do Marcos Túlio. A gente também viu ali o articulador, o Vaguinho. E o cara que faz gol, Patati, lá no ataque. Então, olha,
algo interessantíssimo, Sander, porque a gente se trata do Marcão, do lateral direito, Marcão, que quando precisou, ele virou um ponta e resolveu. Olha, uma força física, olha, ele tem um tempo de bola, esse lateral, é brincadeira esse menino. É brincadeira. Então, eu vejo o time do Protec, é um time forte. O problema é que a gente não viu o Pirenópolis jogar. Entendeu? Então, não dá nem para falar alguma coisa em relação à partida. Porém, o time do Protec é um time forte mesmo. É um time forte, o Protec, uma defesa bem sólida. Marivaldo? A gente viu uma defesa muito sólida. Marco Túlio foi bem demais. Mas esse Marcão aí, Sam, vou te falar para você. Esse Marcão é diferença. E detalhe, ele era reserva do lateral direito do Anápolis, que foi eleito o lateral da seleção do Campeonato Goiano. Ele era o reserva dele lá. O Fábio. Eu não isso, sei, reserva do Fábio. Sander, você viu o Pirenópolis jogar? Vi eles jogando em Nova Veneza, um empate, se eu não me engano foi 2-2, né, jogando lá no Clube Recreativo. Inclusive eu até comentei esse jogo lá junto com o Fernando José. Nossa transmissão não ficou legal, a gente não se acertou, fomos sem a nossa perna, né, que é o VH Produções. A gente tentou fazer lá, mas realmente acabou não funcionando. Mas eu vi sim o time do Pirenópolis jogando. É um time bom, hein? É bobo não, é um time muito bom, né, com destaque aí para o Arthur Peterson, né, que é um baita de um jogador, foi campeão da Copa Construir Mais passada, um dos principais destaques da Nicoense dentro do campeonato. Ailiran, olho nesse cara, hein? Ailiran, jogador de velocidade, rápido, definidor, muito bom jogador. E tem aquele volante, o Valdivino, se você puder me ajudar, você, o Ronei, que jogou no Petrolina, cara, era o camisa 5 do Petrolina, é volante do... Não é o Fred, é um outro, era companheiro do Fred ali na defensiva, ele joga de primeiro volante, fortão, esqueci o nome dele agora para dar os créditos para ele, mas é um baita de um jogador, jogava no Petrolina, já fazia bons campeonatos lá com o Petrolina e é um dos destaques aí dessa equipe do Pirenópolis. Uma defesa muito consistente, os dois zagueiros são bons, me fugiu o nome aqui também dos dois zagueiros, mas são muito bons jogadores e tem um ataque com muita, mas muita velocidade. Dando destaque aí para o Arthur Peters, que faz a ligação, e esse Airiran aí, que é um baita de um jogador. O time do Pirenópolis é muito bom. E o time do Protec, por ter empatado com o Nova Veneza lá, eu tenho certeza que é um baita time. E esse time do Protec chegou na final da Liga de Anápolis, hein? É uma das ligas mais difíceis aqui da nossa região, né? Comparando, inclusive, com a Copa Construir Mais. Um campeonato muito difícil, eles chegaram na decisão. Achei um confronto equilibrado, né? Mas esse aí eu não tenho coragem de arriscar favorito, não. Acho que vai ser um confronto muito equilibrado. Quem passar, passou, porque são duas grandes equipes aí. Eu tenho certeza que vão fazer dois bons jogos pra gente. Eu acompanhei lá mais o Marivaldo, lá, o Protec. Eu também não conheço o Pirenópolis, então vou ficar igual o Sander. Vou ficar em cima do muro por não conhecer o Pirenópolis. Mas eu vou falar para você um negócio. Se o time do Pirenópolis não for bom mesmo, eu vou te falar para o seu negócio. O Protec é muito bom time. Valdivino Bezerra, e aí? Você conhece as duas equipes? Você viu o jogo deles? Daniel, eu assisti alguns jogos, assim, vi algum pedaço de jogos do Pirenópolis. O Protec eu não vi. É como o Sander falou, lá tem o destaque, né? O Peterson, Arthur Peterson, inclusive é meu amigo. Eu vi, assim, a gente sabe o futebol que ele tem, e ele é um dos caras que, né, tá dando a maior força lá para a equipe do Pirenópolis. O Protec eu não vi jogar, vi alguns momentos também na transmissão de vocês, mas eu ainda acho que o Pirenópolis deve passar. A parada não vai ser fácil lá não, hein? Ronei Miranda, Pirenópolis e Protec, meu irmão. Você assistiu a transmissão nossa lá? Você já viu o Pirenópolis jogar também? Vi algumas partes do jogo, sim. Gostei das duas equipes. Acompanhei o primeiro jogo que o Sander falou também. Duas boas equipes. Vale salientar também que a equipe do Pirenópolis é uma das equipes mais organizada dessa competição, uma equipe que tem um padrão semi-profissional, uma equipe arrumadinha, com qualidade, uma equipe bastante organizada. Pela pontuação aí, eu acredito que a equipe do Pirenópolis leva uma certa vantagem, né?
E a equipe do Protec fez só 9 pontos. Desses 9 pontos, um foi por 2, que me parece foi por WO, né, diante do Ferrovia. Então, bons jogadores nessa equipe do Pirenópolis. O Protec também tem um bom time, mas nessa aí eu acho que o Pirenópolis leva uma certa vantagem aí. Deve ser o que passa para a próxima fase, sim, viu, Daniel? Marivaldo Martins, meu amigo, você conhece bem o Protec aí? Então, Protec e Pirenópolis. Olha, Daniel, eu não vi o Pirenópolis jogar. Eu vi o time do Protec desfalcado do jogador Goiaba, que é um ótimo jogador, já jogou aqui em Teresópolis, já jogou aqui para o Diego Gervásio, jogador, mas top de linha mesmo, já jogou para o Teresópolis, no comando do treinador Paulo Henrique, vereador Paulo Henrique. Eu vou falar para você, eu não vou arriscar porque não conheço o Pirenópolis, porém o time do Protec completo, mas vai dar um trabalho danado, Daniel Júnior. É verdade. Meus amigos, nós estamos chegando ao final. Sandra Soares, seu destaque final aí, Sandra? Ô, meu amigo, eu só gostaria de agradecer vocês aí pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação poder estar falando, né, dessa paixão nacional que é o nosso futebol e dessa paixão individual nossa, que é o nosso futebol amador, né, que a gente trabalha muito para que isso possa evoluir, né? Convidar as pessoas aí, né, o Daniel, para procurar você, Jotinha, todo mundo que faz transmissão para aprender, porque já está ficando uma demanda muito grande para a gente dar conta, né, de socorrer. Então eu estou vendo muitos finais de semana, grandes jogos sem a cobertura, sem a transmissão, não só na Construmais, mas em outros campeonatos também, por falta de profissionais. Não é difícil, e acho que muita gente aí que está acompanhando pode sim, né, se aventurar, dá dinheiro, hein? Dá para ganhar dinheiro também, não é uma profissão. Se levar a sério, consegue ganhar dinheiro. Então, conclamo todo mundo aí a continuar incentivando, apoiando, convidar as empresas também para apoiar aí o nosso futebol amador e agradecer de forma muito especial a todos, né, que abraçaram a Copa Construmais. Tem pessoas que vivem a semana inteira só falando dessa competição dentro do grupo, resenhando, comentando sobre, tirando um precioso tempo, né, para dar moral aqui para a gente, né, para criticar, para sugestionar. Então eu sou muito feliz, né, realizado com o que Deus está me proporcionando, né, e muito orgulhoso do trabalho que a gente vem realizando no futebol amador. E isso só se dá graças a esses chatos que são os presidentes das equipes, mas que são pessoas pontuais, pessoas que fazem a diferença, a todos os torcedores de todas as equipes e a imprensa do futebol amador, que, minha opinião, muito melhor do que a profissional. A profissional tem muito mimimi, aqui não, aqui a gente chega e fala meme, pronto, acabou e já era. Muito obrigado a todos vocês, muito boa noite. Estou à disposição, Daniel Júnior, melhor narrador aí do futebol amador, hein? Obrigadão. Aqui, para terminar, o Tifu mandou um recado para você. O Sandro é um cara firme para organizar campeonato, hein? Parabéns, o cara, pela sua organização. Ei, ele não tem esse negócio não, Tifu. Quem manda é eu. Não sai! Pode vir, não tem ninguém maior que o regulamento, não, hein? Nem Sander, nem Tiu, nem ninguém. Pode falar o que for, mas se o regulamento falar o contrário, ufu. E um advogado igual o Serginho, então, aí de desgrama mesmo. Ei, gostei da batida na mesa aí, ó. Quem manda aqui é o... Pode voltar, que da mãe. Bezerra, meu irmão, seu destaque final. Daniel, mais uma vez quero agradecer você aí, né, pelo convite. A gente já estava com saudade, o pessoal cobrando, né? E estamos voltando aí. Um abraço para você, para o Ronei, para o Marivaldo. Essa peça aí esse aí que é o ícone, é o Marivaldo, o Sandro também. E abraçando aí os amigos lá no restaurante Divino Pai Eterno, tá lá assistindo pela TV, o Divino, a Vanias, que são os apoiadores do Valdivino, meus filhos, né, o Diego Maciel e a Giovana em Goiânia, a Roberta e o Carlito aqui, a Lu, juntamente com a Sofia. Quero aqui agradecer também, meu amigo, né, ele que é lá de Anicuns, Marisley, da HD2 Telecom, e o nosso amigo Eto, da Souza Pires Transporte, também acompanhando a gente. Segunda-feira estamos de volta. Um abraço. Beleza, meu parceiro. O Jotinha mandou um áudio aqui para mim, ele teve um probleminha na estrada, ele estava voltando. Mas, Marivaldo Martins, seu destaque final, meu parceiro, meu companheiro de transmissão, vou falar para você um negócio, eu passei perto de jogar tudo para cima, não vou mexer com esse mais não. O Marivaldo pegou no braço, rapaz, você vai sim.
Esse cara aí, eu vou falar pra você, um parceiro que Deus me deu, viu? Marivaldo, você não corações finais, meu irmão? Olha, Daniel Júnior, é importante quando a gente está fazendo aí os jogos, porque eu já tinha feito jogos do campeonato municipal aqui em Teresópolis, fiz jogos do torneio de futebol resenha, fiz jogos da Copa Amigos, fiz jogos da Copa Prova Brasil, e o sonho era fazer jogos da interessantíssima e famosíssima Copa Constru Mais. Então, a gente teve o privilégio de fazer jogos da Constru Mais, a gente estreou no jogo entre PH e Bela Vista Nenevec. Então, o meu destaque final vai para o agradecimento ao Sander Soares, que teve coragem, arregaçou a manga para montar, para fazer um campeonato de altíssimo nível, como ele fez, aonde a gente tinha o sonho de trabalhar nessa tão famosa e tão badalada Copa, e a gente trabalhou, estamos firmes aí. Eu quero mandar um abraço também aqui para o secretário Zé Paulo, aqui da cidade de Teresópolis, grande Zé Paulo, o Paulinho, filho dele, são parceiros da nossa programação lá na Rádio Clube FM, também para o prefeito Wildinho Santos, o prefeito desportista, o prefeito que realmente está fazendo um trabalho excepcional aqui em Teresópolis, e também para Claudemir Ricardo Braz, ele que é chefe de gabinete do prefeito Wildinho Santos. Claudemir é totalmente diferenciado, é um cara que é um grande idealizador até de um curso que eu estou fazendo para pegar mais, para a coisa ficar mais tranquila, porque eu falei, cara, eu vou estrear na Copa Constru Mais, já está dando até dor de cabeça, porque é outro nível, né? Então, a gente fica muito feliz, porque se não tem o Sander Soares com a Copa Constru Mais, a gente também não tem um sonho de trabalhar nessa Copa, que realmente é algo diferenciado. É jogadores se destacando, é jogadores bons, que não tinha, digamos assim, a mídia que tem. Agora ficou diferente, todo mundo vendo esses caras. Então, o meu destaque final vai para isso, que o pessoal da Prova Brasil, a Copa Amigos, todos os organizadores do campeonato, inclusive o TIU, o campeonato de quarentão, cinquentão e a Copa W9, porém, quando se fala do Sander, eu digo que esse menino profissionalizou a várzea. Deixar de falar isso seria até covardia. Parabéns, Sander. Ótimo trabalho, tem que ser firme mesmo. É isso aí, Marivaldo. Obrigado, meu irmão. Ronei Miranda, seu destaque final, Ronei. Muito obrigado pela oportunidade, Daniel. A gente parabeniza você pela iniciativa aí de estar, realizando esse podcast, pela iniciativa de estar fazendo transmissões, né? A gente acompanha de perto seu esforço para estar trazendo isso aqui, né? Para estar correndo atrás. A gente parabeniza você pelo todo o esforço aí, pela iniciativa. Abraço todo especial aí para esses feras aí também, né? Não só o Daniel Júnior, como Bezerra, a gente aprende muito com ele também. Marivaldo Martins, uma pessoa extraordinária, e o Santos Soares, que é a nossa referência aí, né? A gente, o privilégio tremendo estar no meio dessas feras aí, a gente fica lisonjeado, agradece muito. Agradecemos também ao pessoal de Adelândia aqui, que sempre dá aquela força pra gente, sempre dá aquele suporte pra gente estar correndo atrás aí, consequentemente tá trazendo as informações, não só pro pessoal de Adelândia, mas para todo mundo que gosta do futebol amador. E bora lá, né? 2 horas de live já. Abraço a todos, até a próxima oportunidade. Obrigadão, Ronei. Obrigado, Sandro, Marivaldo, Bezerra. Pessoal, só fechar com vocês. Você que acha que o futebol amador não dá visibilidade, não dá reconhecimento. O Instagram do Futebol Resenha, nos últimos 30 dias que fechou o mês de abril, 16 mil contas de engajamento, tá? Para você que acha que o YouTube do futebol fazendo programação de futebol amador não dá nada, 42 mil visualizações em 30 dias, beleza? Então, tá aí os números, eu tenho tudo aqui. Quem quiser postar no futebol amador, Sander Soares, Bezerra, Jotinha Voz da Várzea, VH Produções, Futebol Resenha, aqui dá audiência, meu irmão, tem visibilidade. Coloca a sua empresa, ajuda o futebol amador. Porque eu tive o prazer de ir em Amicus e ver 2 mil pessoas dentro do estádio assistindo um jogo e tinha mais 600 assistindo na live. Então, não tem jeito. Vocês acham que não tem como? Tá aí a força da Copa Constru Mais,
da Copa Amigos, da Prova Brasil. Obrigado, Eduardo, da Prova Brasil, que apostou aqui no canal do Futebol Resenha. Estamos aí, pessoal. Estamos levando as marcas para frente, visibilidade. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Hoje foi um programa especial de retorno. Demorou mais, mas é 1h30. Mas é porque nós precisamos falar de toda a Copa Construmais. Segunda-feira tem Copa Prova Brasil, tem Copa Amigos aqui no canal do Futebol Resenha. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E até segunda-feira, pessoal. Um abraço. Um abraço. Todo mundo.